Ele renasceu como um berserker e estava a caminho da prisão. Neste mundo, bárbaros são desgraçados ferozes que caçam criaturas monstruosas. Mesmo assim, ele estava sendo levado para a prisão por gente que nem chegava na sua cintura. A verdade é que esse garoto renasceu num mundo onde bárbaros são berserkers que ficam mais fortes se alimentando do sangue de feras, e chegariam a um ponto em que nem reconheceriam seus próprios companheiros. Eram berserkers de verdade, nascidos apenas para a destruição. E ele acabou reencarnando num corpo 100 vezes maior que todos os outros, com força avassaladora. Num dia claro e azul, a história recomeça em outro lugar. Por uma estrada, um grupo de soldados escolta vários prisioneiros acorrentados. Mãos algemadas, um dos prisioneiros caminha em silêncio. Seguindo a estrada, todo o grupo continua sua longa e lenta jornada. Grita que é inocente, que só roubou um anel. Um dos guardas manda todos os prisioneiros calarem a boca. Após serem repreendidos, eles se calam e continuam andando pela estrada. O guarda então comenta o quão barulhento o lixo está hoje. Aproximando-se, outra voz diz ao oficial que ele é realmente inocente. Virando-se, o guarda pergunta ao homem quem ele pensa que é. Ele então diz que nunca vendeu nada e que foi incriminado. Calando-se, o guarda apenas o encara sem dizer nada. O homem reflete que sempre há alguém que incrimina uma pessoa inocente. Ele continua dizendo que um paladino é um paladino, não importa a idade. O guarda então pergunta se ele tem coragem de continuar com essa história. Olhando fixamente para o homem, o guarda pergunta se ele ousa duvidar de um paladino de Elga. Dizendo que ele será libertado se for inocente, o guarda manda que ele volte para o seu lugar. Voltando para o seu lugar, o homem se junta aos outros prisioneiros. Achando uma pena, o guarda diz que o homem não vai sobreviver. Mandando se esquecer do vendedor, o guarda muda seu foco. Sua atenção se volta para o prisioneiro logo atrás do homem. Impressionado, o guarda se pergunta como eles conseguiram capturar um bárbaro tão forte. Entre os prisioneiros, ele caminha acorrentado com todos os outros. Confuso com a situação, ele se pergunta o que diabos aconteceu com ele. Analisando seu corpo, ele percebe que seu poder anterior desapareceu completamente. Ele nota que a loucura e a culpa que o consumiam também se foram. Ele entende que de alguma forma reiniciou o jogo. Mesmo com tudo isso, ele diz que ainda não consegue entender a situação. Ele pensa que o jogo nunca começou assim, quando um velho o chama. Na mão do velho, ele vê algo que parece uma raiz. Oferecendo a raiz, o velho diz para ele mastigá-la para que a jornada passe rápido. Ele apenas encara o velho em silêncio, sem demonstrar reação. O velho explica que um dia foi ajudado por bárbaros e isso lembra deles. Pegando a raiz, ele a segura firmemente em suas mãos acorrentadas. O velho então pergunta como ele foi capturado, mas ele não sabe o que dizer. Ouvindo a resposta, o idoso apenas diz que entende. Ele comenta que os paladinos são muito hostis com quem não segue sua fé. Perguntando sobre o Império, ele questiona se existe um Império neste continente. Ele então percebe que caiu num mundo paralelo com uma configuração diferente. Ele pergunta para onde eles estão indo, e o velho responde que é para a capital. Lá, o velho diz que ele enfrentará um julgamento por heresia. Com uma calma aterradora, ele diz que é um alívio não morrer imediatamente. O velho então grita perguntando o que ele quer dizer com alívio. Gritando, ele diz que os inquisidores tratarão um herege como um brinquedo. Ele continua descrevendo as várias torturas que infligem às suas vítimas. De repente, o paladino atinge o velho com um golpe pesado. Com o impacto, o velho cai no chão, imóvel. O paladino então grita que quem insultar os agentes de Elga morrerá. Olhando para o lado, ele diz que ainda não acabou. Movendo seu cavalo, ele se aproxima do prisioneiro logo atrás dele. Ele pergunta ao bárbaro se foi ele quem causou a comoção. Com um olhar sério, ele diz ao bárbaro para implorar por perdão. Ele então diz que o deixará viver se ele se humilhar. Com um sorriso de escárnio, ele encara o paladino de volta. Irritado, ele grita perguntando como um mero herege ousa zombar dele. Gritando que isso é blasfêmia, ele avança com a arma em punho. Sem se mover, ele encara a ponta da arma vindo em sua direção. Mantendo a calma, ele mantém o sorriso no rosto. Completamente surpreso, o paladino não entende o que está acontecendo. Usando as mãos, ele facilmente para o golpe da lança. Gritando de esforço, o paladino tenta empurrar sua arma com toda sua força. Com o rosto furioso, ele grita para ele soltar agora mesmo. Ele então diz que se é isso que ele quer, ele vai soltar. Libertado, o paladino perde o equilíbrio e quase cai do cavalo. Recuperando a postura, ele grita que julgará o herege ali mesmo, de olhos a recer. Saltando no ar, ele avança para acertar diretamente o paladino. Com um impacto poderoso, o golpe faz o cavaleiro voar para longe. Aterrissando no chão, ele observa o resultado de seu poderoso ataque. Deitado na grama, o cavalo do paladino está imóvel e derrotado. Perto, o cavaleiro também está no chão, completamente inconsciente. Ainda acorrentado, ele se vira para encarar o inimigo caído. Lutando para se levantar, ele diz que um herege não deveria ousar tocá-lo. Ele termina dizendo que, como agente de Deus, isso é inaceitável. Observando o cavaleiro, ele nota que um paladino ainda é um paladino. Levantando sua lança, o paladino se prepara para usar uma habilidade. Observando a cena, o bárbaro se surpreende com o que está vendo. Começando uma oração, ele chama o mestre da eterna radiância, Elga. Pedindo permissão, ele diz que sentenciará o herege em nome de Elga. Com a lança apontada, ele se prepara para desferir o golpe. Num movimento rápido, ele avança contra o inimigo com tudo que tem. Correndo em sua direção, o paladino impulsiona seu corpo para o ataque.
Sentindo o ataque, ele se prepara para o impacto que virá. Ele então diz que não há como ele desviar desse golpe. Avançando rapidamente, o paladino desfere seu ataque com força total. Recebendo o golpe, ele é arremessado para trás enquanto a carta explode. Após a poeira baixar, o paladino encara o bárbaro caído nos destroços. No chão, ele coloca a mão no peito para verificar o ferimento. Aproximando-se, o paladino diz que não acredita que ele sobreviveu ao ataque. Avançando, o paladino diz que ele é tão resistente quanto feio. Ele pensa que mesmo com seus status em 0 é difícil lutar assim. Fechando o punho, ele diz que seria fácil com um demônio por perto. Olhando ao redor, ele tenta descobrir como sair dessa situação. Captando um cheiro, ele percebe que pode ser exatamente o que ele precisava. De repente, o paladino para de andar. Ele diz que reconhece sua força, mas este é o fim. Com um olhar sério, ele diz ao bárbaro para buscar perdão. De repente, os olhos... Cobrindo o nariz, ele grita, perguntando que cheiro horrível é aquele. Começando a rir, o bárbaro se levanta e encara o paladino de volta. O paladino então pergunta se ele enlouqueceu por estar tão perto da morte. Ele disse que o deus Helga parece tê-lo escolhido, não o paladino. Com um golpe, ele estilhaça os destroços de madeira no chão. De lá, ele retira a cabeça de um monstro que estava escondida. Vendo a cabeça do monstro, o paladino recua com nojo. Com isso, a ferida em seu peito começa a reagir. Com um sorriso no rosto, ele encara o cavaleiro sem nenhum traço de medo. Levantando a cabeça do monstro, levantando a cabeça até a boca, ele começa a beber o sangue. Todos assistem a cena completamente imóveis e sem reação. O paladino diz que ele enlouqueceu bebendo o sangue do demônio. Chamando um dos guardas, o paladino ordena que ele acabe com o herege. Avançando lentamente, o guarda se prepara para atacar o bárbaro empoderado. Com a arma em punho, o guarda hesita antes de atingir o inimigo. O paladino então grita para o guarda, ordenando que ele o mate. Com um golpe rápido, sua mão atinge o rosto do guarda. Agarrando o rosto do guarda, ele o segura com imensa força. Segurando o soldado, ele o levanta do chão com uma única mão. O guarda implora por sua vida, pedindo para ser poupado. Ignorando o apelo, ele aperta o rosto do guarda ainda mais forte. De longe, o paladino observa a cena se desenrolar, impotente para fazer qualquer coisa. Com um golpe final, ele esmaga o rosto do guarda com a mão. Ele pensa que com esse poder ele pode escapar dessa procissão agora. Gritando, ele diz que esse poder é mais do que suficiente. Desencadeando sua energia, ele grita com toda a força que tem. Aterrorizados, os outros guardas recuam, com medo do que estão testemunhando. Incapaz de falar, um dos guardas treme de medo com a visão. Gritando alto, ele grita que o prisioneiro é na verdade um monstro. Com medo, os outros guardas acabam largando suas armas no chão. Desesperados, todos ali começam a correr para fugir. O paladino grita para eles não recuarem e subjugarem o prisioneiro. Ameaçando a todos, ele diz que quem fugir será severamente punido. Ele pensa que se levar mais alguns golpes, ele morrerá. Jogando a cabeça do monstro, ele atinge o paladino em cheio. Do impacto, o cavaleiro cai de joelhos, completamente desequilibrado. No chão, o paladino geme de dor, completamente derrotado. Olhando para a cabeça no chão, ele pergunta se aquilo é um demônio. Com suor no rosto, ele luta para enfrentar a nova ameaça. De repente, os olhos se arregalam, completamente chocados com a cena. Avançando rapidamente, o bárbaro avança em direção ao paladino para atacar. Preparando-se para a luta, ele começa a rezar para seu deus Helga. Ele então pede permissão para que seu agente derrote o servo do mal. Rosto tenso, ele canaliza todo o seu poder para o ataque. Saltando em sua direção, o bárbaro se move para atingir o cavaleiro de frente. Preparando o golpe, ele grita o nome de seu deus com toda a sua força. Com um golpe preciso, ele atinge seu inimigo bem no peito. Ele então diz que é uma pena, mas este é o fim. Ao ser atingido, ele pergunta se é tudo que o cavaleiro pode fazer. Suor no rosto, ele murmura incrédulo com o que acabou de ouvir. Agarrando a lâmina, ele impede que ela penetre mais em seu corpo. Com a mão na lâmina, ele prepara seu contra-ataque contra o cavaleiro. Com uma série de golpes, ele ataca o cavaleiro implacavelmente. No céu, algumas nuvens passam enquanto a luta continua. Continuando o assalto, ele atinge o paladino no chão. Ele fica sobre o corpo do cavaleiro enquanto o homem implora para ele parar. No chão, ele diz que estava errado e implora por perdão apenas desta vez. Ouvindo o apelo, ele se vira e começa a se afastar. Ele então agradece por ter sido poupado dessa situação. O paladino diz que ele é um pedaço de lixo e que ele se vingará. Deitado na grama, ele tenta recuperar o fôlego após a surra. Enquanto jura vingança, ele nota que algo estranho está acontecendo. Afastando-se, ele pega a arma do cavaleiro. Vendo a sombra, o cavaleiro se assusta com sua presença se aproximando. Com o rosto coberto de sangue, ele não consegue acreditar no que está vendo. Segurando a lança, ele diz que, apesar de tudo, o homem ainda reza para Helga. Ele então diz que espera que ele encontre seu deus na vida após a morte. Chamando de filho de Helga, ele se prepara para o golpe final. Com um golpe decisivo, ele finaliza o paladino usando sua própria lança. Coberto de sangue, ele apenas encara seus arredores em total silêncio. Virando-se, ele então observa os outros guardas que fugiram. Desesperados com a cena, os soldados correm para salvar suas vidas. Pensando em sua primeira jornada, ele pega uma das lanças do chão. Correndo sem olhar para trás, os guardas tentam escapar daquele lugar. Olhando para trás, um deles continua correndo, aterrorizado com o inimigo.
Pensando que estava seguro, ele é atingido por uma lança. Um por um, os outros guardas também são atingidos por golpes fatais. Ele então pensa que você nunca deve deixar pontas soltas para trás. Escondido nos arbustos, um último guarda observa a cena de longe. Tremendo de medo, ele cobre a própria boca para não fazer barulho. Virando-se, ele percebe que ainda há um último inimigo. Com um movimento rápido, ele arremessa a lança em direção ao arbusto. Cortando o ar, a lança voa certeira em direção ao alvo escondido. Recebendo um golpe direto, o último guarda é derrotado com um golpe fatal na cabeça. De costas para os outros, ele se vira para falar com os prisioneiros. Um deles diz que a forma como ele derrotou o paladino foi impressionante. Enquanto ele continua a falar, ele é interrompido por um golpe fatal repentino. Do impacto do golpe, a cabeça do prisioneiro explode instantaneamente. Assustados, os outros prisioneiros ficam cobertos de sangue, paralisados de choque. Ele então pensa que esta foi uma lição de sua primeira jornada. Tentando escapar, os outros prisioneiros começam a correr. Deve deixar pontas soltas para trás. Em pânico, eles tentam desesperadamente correr para salvar suas vidas. Um prisioneiro desesperado grita perguntando por que ele está fazendo isso. Ele então implora para ele parar, mas o bárbaro não escuta. Com um golpe final, ele o derruba sem misericórdia. Após o ataque, ele se vira e encara os corpos caídos. Entre os mortos, ele é o único sobrevivente. Ele pensa que não pode deixá-los vivos, pois poderiam entregá-lo. Com a lança na mão, ele diz que não pode correr esse risco. Aterrorizado, o último prisioneiro começa a chorar desesperadamente por sua vida. Espera com sua situação. Vendo a lança se aproximando, ele grita de medo do que está por vir. Olhando para o prisioneiro, ele diz que este é o último. Preparando o golpe, ele levanta a arma para atingir o homem no chão. Gritando que é injusto, o homem agarra a arma com as mãos. Olhando fixamente para o prisioneiro, ele se prepara para desferir o golpe final. Ele então implora por misericórdia, pedindo para ser poupado. Com um olhar sério, ele pede uma única razão para poupar o homem. Desesperado, o prisioneiro diz que tem esposa e filho e foi incriminado. Ele diz que o homem parece inocente, mas isso não é um bom motivo para viver. De repente, gritando, o homem oferece seus serviços como um guia experiente. Com a arma apontada para ele, ele pergunta se o bárbaro não precisa de um guia. Confuso com a oferta, ele pergunta o que exatamente é um guia. O homem então diz que é um mercador que conhece toda a geografia local. Ele pergunta desde quando Cônia se tornou um grande império. Não entendendo nada, o prisioneiro fica completamente confuso com a pergunta. Ele então pensa que o bárbaro deve ter vindo de muito longe. Insistindo porque o homem ficou em silêncio. O prisioneiro responde que 248 anos se passaram. Então ele pergunta que ano seria no antigo calendário lunisolar. O prisioneiro diz que seria por volta do ano 11/30. Ele fica chocado que o calendário comum agora se tornou algo antigo. Ele então pergunta sobre o estado do continente e o reino demoníaco. O mercador explica que o continente se unificou, mas agora está dividido. Ele continua dizendo que a igreja cresceu e ninguém jamais retorna do reino demoníaco. Surpreso com essa informação, ele questiona se realmente ninguém voltou de lá. Listando nomes importantes, ele pergunta se o mercador já ouviu falar deles. O mercador responde que nunca ouviu falar de nenhum desses nomes. De repente, o mercador parece Melissa com alguma surpresa. O bárbaro então diz que acha que já ouviu esse nome em algum lugar antes. Tentando se lembrar, ele diz que talvez fosse alguém com um nome parecido. Ele não entende como os heróis que derrotaram o arquidemônio foram esquecidos. Processando tudo, ele fica em silêncio por um momento apenas observando. Ele então pergunta por que demônios estão em toda parte agora. O mercador diz que alguns acreditam que é uma punição divina do deus Elga. Outros dizem que foi um mago ou um grande mal que ainda está por vir. Ele termina dizendo que a verdade só pode ser conhecida pelos deuses. De pé, ele permanece em silêncio por um momento, processando tudo o que ouviu. Com um movimento rápido, ele crava a lança que segurava no chão. Confuso, o mercador apenas observa o bárbaro ir embora sem dizer uma palavra. Olhando para o vasto campo, ele encara um novo horizonte à sua frente. Ele então conclui que está 300 anos no futuro de sua jornada. Agora, ele se vê como um exilado, expulso de seu mundo original. Todo seu conhecimento anterior está agora centenas de anos desatualizado neste lugar. Seus antigos companheiros de armas não existem mais nesta era. Virando o rosto, ele confronta sua nova realidade solitária neste mundo. Ele questiona se vale a pena imprimindo sua loucura com sangue. Enfrentando seu destino, ele duvida se algum dia poderá voltar para casa. Ele percebe que, após este novo jogo, piores ainda podem aparecer. Fechando os olhos por um momento, ele se prepara para o que vem a seguir. Com as duas mãos, ele quebra a lança com força. O mercador assiste à cena, completamente confuso com o que está acontecendo. Com a ponta da arma em seu pescoço, ele se prepara para acabar com tudo. Segurando a arma firmemente, ele encara seu destino sem mostrar medo. Assustado, o mercador pergunta o que ele está tentando fazer. Ele diz que se começar de novo, só terá mais arrependimentos para carregar. Com as mãos na arma, ele se prepara para o golpe final contra si mesmo. Ele apenas espera que, depois de tudo, ele não acabe em uma sala de game over. Fechando os olhos, ele se lembra de uma conversa que teve no passado. Em um flashback, ele se lembra de ter sido perguntado sobre o futuro. Lembrando-se de Melissa, lembra dela falando sobre construir uma torre. Abrindo os olhos, ele parece ter encontrado uma nova esperança para seguir em frente. Ele pergunta ao mercador se ele disse que já ouviu o nome Melissa antes. O mercador responde que acredita que seja o nome da primeira mestra da torre. Ele então pergunta onde fica essa torre e o mercador interrompe. O mercador explica que a viagem levará pelo menos 2 meses inteiros. Em silêncio, o mercador processando a nova informação.
Com um leve sorriso, ele parece ter encontrado um novo motivo para viver. Lembrando-se de Melissa, ele diz que nem consegue morrer quando quer. Ele então ordena ao mercador que o leve para a Torre Mágica. Ele diz que não pode perder tempo, pois precisa encontrar a torre. Ele então oferece a coisa mais preciosa que tem como pagamento. Com um olhar sério, ele diz que o pagamento será a vida do guia. Jogando a lança no chão, ele se prepara para iniciar sua jornada. Ele diz ao mercador para pegar suas coisas para que possam sair imediatamente. Em meio aos destroços, uma espada chama a atenção do bárbaro. Ele diz que essa arma pode ser útil para o que ele precisa. Ele pensa que adoraria levar a lança, mas não pode usar a arma. Com um olhar sério, ele lamenta não ter trazido seu antigo machado. O mercador então reclama do machado, mas fica aliviado por estar vivo. O bárbaro então coleta o sangue do demônio em um recipiente. Com sua nova espada no sangue, ele está pronto para a jornada. Se mover, ele se prepara para sua nova jornada. Eles então começam a longa jornada em direção à torre mágica que buscam. No local da batalha, o corpo do paladino atrai vários corvos. Com olhos vermelhos, os corvos observam o corpo caído e abandonado no chão. Alguém então encontra o corpo e reconhece a identidade do paladino morto. Um cavaleiro diz que todos foram aniquilados e pergunta o que farão agora. Chamando a Sra. Elia, ele espera uma resposta de sua superior. Ela ordena que ele encontre qualquer pista que possa ser útil para eles. Após ouvir a ordem, o cavaleiro diz que entende o que precisa fazer. Ela se pergunta quem diabos ousaria fazer algo contra um sagrado paladino. Com um olhar sério, ela diz que não importa quem sejam os culpados, eles pagarão. Sob o luar, a noite cai e a jornada continua. À noite, eles acampam em uma floresta escura e silenciosa. A fogueira se apaga, deixando o acampamento em total escuridão. Deitado perto do fogo moribundo, ele descansa para recuperar suas forças. Ao lado do acampamento, o mercador deixou um de seus pertences para trás. Correndo pela floresta, o mercador tenta escapar o mais rápido que pode. Ofegante, ele continua sua fuga desesperada pela floresta escura. Exausto, ele diz a si mesmo que acabou, que precisa sair dali. Com o rosto cansado, ele diz que precisa ir o mais longe possível. O companheiro seria bom, mas ele está em apuros. Ele se lembra que seu companheiro é um bárbaro que come demônios. Após alguns dias, o mercador oferece comida ao bárbaro. Em outra noite, o mercador oferece a ele um lugar para dormir. O mercador tenta iniciar uma conversa, mas desiste no meio da pergunta. Ele percebe que o bárbaro não fala e ele não consegue ler seus pensamentos. Ele diz que o bárbaro parece mais uma fera selvagem do que um humano. Tem um olhar assustado, ele diz que se fosse só isso, ele daria conta. De repente ele para e o bárbaro observa a desbárbaro, então corre para ele dizendo que ele é muito lento. O maior problema, segundo o mercador, é a incrível velocidade do bárbaro. Com o rosto assustado, ele diz que o bárbaro já está muito à frente. Ele reclama que mal consegue alcançar o bárbaro antes que ele desapareça novamente. De braços cruzados, o bárbaro encara o mercador até que ele chegue. Ele sente que o bárbaro quebrará se ele ficar para trás. O mercador pensa que se não fosse por ele, eles estariam a quilômetros de distância agora. Exausto, ele diz que não aguenta mais e sente que vai morrer. Assustado, ele decide que precisa escapar de uma forma ou de outra. Correndo pela noite, o mercador coloca seu plano de fuga em ação. A chance de escapar, ele diz, veio mais cedo do que ele esperava. Murmurando de dor, ele continua sua corrida desesperada pela floresta escura. Ele lamenta ter deixado sua bolsa para trás, que continha sua fortuna. Ele pensa que se tivesse tentado pegá-la, poderia ter acordado a fera. Ele conclui que é um desperdício, mas sua vida é mais preciosa. Ele se pergunta há quanto tempo está correndo e se sente perdido. De repente, uma voz pergunta para onde ele está indo com tanta pressa. Assustado, ele se vira e fica chocado com o que vê. Confuso, ele se pergunta como isso é possível, de onde ele veio. O bárbaro então pergunta por que o mercador está fugindo dele. Com um olhar sério, ele pergunta se o mercador não quer seu pagamento. Incapaz de responder, o mercador fica paralisado de medo diante dele. Ele então se joga no chão dizendo que cometeu um pecado mortal. Implorando por perdão, ele se curva diante do bárbaro, implorando por sua vida. O bárbaro diz que não quer desculpas, ele quer o motivo de sua fuga. Com um olhar sério, ele ordena ao mercador que explique por que correu. O mercador então diz que o ritmo dele é muito rápido para... Ele diz que sentiu que morreria se continuasse naquele ritmo frenético. Cansado, o mercador pensa que este é o seu fim e que ele vai morrer. Com uma expressão séria, ele encara o mercador sem dizer uma única palavra. Ele então diz ao mercador para se levantar para que possam retornar ao acampamento. Com um rosto sério, ele o informa que, de agora em diante, ele andará mais devagar. Caminhando à frente, ele lidera o caminho de volta ao acampamento. Confuso, o mercador apenas observa o bárbaro sem entender o que aconteceu. De volta ao acampamento, uma nova fogueira é acesa para aquecer a noite. O mercador dorme exausto enquanto o bárbaro o observa perto do fogo. Em seu sono, o mercador implora por sua vida, pensando que está em perigo. Sentado perto do fogo, ele observa o mercador dormir em silêncio. Ele pensa que seu ritmo rápido é um hábito de sua primeira jornada. Ele se lembra que em sua jornada ele viveu com loucura. Com um suspiro, ele se acalma percebendo que está em um lugar seguro. Ele conclui que, ao contrário de antes, ele não está mais em perigo constante. Ele diz que agora tem um bom motivo para andar mais devagar. O mercador sugere que eles evitem a fronteira e façam um desvio. Surpreso com a sugestão, ele encara o mercador por um breve momento. Ele então concorda com o plano e diz que deveriam fazê-lo. Ele pensa que, sem o mercador, ele não conseguiria encontrar o caminho certo. O mercador diz que um bárbaro não estaria seguro em território imperial.
Ele pensa que foi difícil encontrar demônios por causa dos paladinos. Olhando para o frasco, ele diz que o sangue logo se tornará inútil. Durante a noite, eles continuam sua jornada por uma floresta escura e silenciosa. De repente, o mercador para e observa algo atentamente. Atrás das árvores, ele avista uma pequena vila de fazendeiros. O mercador então sugere que peçam comida e um lugar para ficar. Com um olhar sério, ele observa a vila com grande suspeita. O mercador percebe que não há luzes acesas, o que é muito estranho. Ele também observa que o portão da vila está aberto e sem guarda. O mercador pergunta se pode ser uma vila abandonada por todos. Ele diz que não sabe, só descobrirão se entrarem. Assustado, o mercador pergunta se ele realmente vai entrar naquele lugar. De repente, um barulho estranho é ouvido de dentro da vila. Assustado, o mercador pergunta se ele ouviu o que acabou de acontecer. Ele diz que pode ser um monstro ou um demônio e saca sua espada. Com a espada na mão, ele se prepara para qualquer coisa que possa encontrar. Com um sorriso, ele diz que isso são boas notícias para ele. Chegando a uma vila deserta, ele lidera o caminho com seu companheiro logo atrás dele. Perguntando-se o que está acontecendo, ele comenta que o lugar não parece abandonado. De repente, seus pés travam no lugar e ele para de andar pela vila. Ele imediatamente fica em alerta, observando qualquer movimento suspeito das casas. Seu parceiro então pergunta por que ele parou de andar de repente. Notando a única casa com a porta aberta, ele aponta sua espada para ela. Saindo da escuridão, um pé estranho pisa forte no chão de terra. Logo depois, o monstro avança gritando, pronto para atacar com sua arma. Antes que possa desferir o golpe, o olho do monstro se fixa em seu oponente. Com um único golpe rápido, ele atinge o pescoço do monstro sem hesitação. Após o golpe, a cabeça do monstro é jogada para trás pelo impacto. Seu companheiro grita enquanto o corpo do monstro cai. Então, um grupo de monstros aparece, todos armados e prontos para atacar. Seu parceiro diz que goblins normalmente não são agressivos e que algo deve ter acontecido. Com um sorriso de canto, ele diz que parece que vieram ao lugar certo. Gritando alto, um dos monstros salta sobre ele com uma clava. Ele responde com um golpe rápido e preciso. Atônitos, os outros monstros observam a velocidade do seu ataque. Preparando-se para o grupo, ele desembainha a espada. Outro monstro avança gritando, tentando acertar um golpe com sua arma afiada. Mas ele defende o golpe do monstro, criando um forte choque de lâminas. Com a espada, ele continua a bloquear o ataque vindo de cima. Aproveitando a oportunidade, outro monstro grita e corre em sua direção. Mesmo ocupado, ele vira a cabeça para a nova ameaça. Ele desfere um golpe fatal no peito do monstro bem à sua frente. Incrédulo, o monstro olha para a espada que perfura seu corpo e geme. O monstro então grita. Vendo todos os monstros caídos, seu parceiro pergunta se eles derrotaram todos. Perguntando se finalmente acabou, seu parceiro ouve ele dizer que ainda não sabem. Ele então puxa seu companheiro para trás, que grita confuso. De dentro da casa, a mão de um monstro agarra a borda da porta. Então um monstro enorme aparece na soleira segurando alguém como refém. Percebendo a situação, seu parceiro grita que é uma garotinha. O monstro então grita e avança em direção a eles, segurando a refém. Voando pelo ar, uma espada é arremessada contra a criatura. A arma viaja rapidamente, mirando bem na cabeça do monstro sequestrador. Com um tiro perfeito, a arma atinge o alvo bem no centro. Atingido, o monstro cai para trás e solta a garota no chão. Seu parceiro reclama dizendo que ele poderia ter acertado a garotinha. Segurando a garota, ele diz com confiança que isso nunca aconteceria. Ele então coloca a garota no chão, depositando-a em segurança. Cuidadosamente, ele começa a desamarrar as cordas que prendiam a garotinha. Caindo no chão, a corda solta mostra que ela finalmente está livre. Olhando para ela, ele diz que precisa fazer algumas perguntas importantes. Aterrorizada com a situação, a garota apenas chora, incapaz de responder. Seu parceiro então tenta acalmá-la dizendo que eles não são pessoas más. Oferecendo um doce, ele diz para ela simplesmente colocá-lo na boca. Sentindo o gosto do doce, a garota começa a se acalmar e para de chorar. Ele comenta que seu parceiro é surpreendentemente bom com crianças como ela. Em resposta, ele explica que tem um filho em casa mais ou menos da idade dela. E em silêncio, ele continua a observar a conversa entre os dois à distância. Segurando o doce, a garota começa a chamar baixinho por sua mãe. Seu parceiro então promete que eles ajudarão a encontrar a mãe dela, mas ela responde que foi abandonada ali pelo pai e pela mãe. Ouvindo isso, ele reage com um olhar de surpresa e seriedade. Chocado, seu parceiro pergunta se foram os pais dela que a amarraram daquele jeito. Compreende o que estava acontecendo naquele lugar. De repente, uma mulher grita o nome da garota chamando por sua filha. Correndo à frente de um grupo, a mulher é seguida por vários aldeões, se ela está bem depois do susto. Chorando, a mãe agradece a eles por terem salvado a vida de sua filha. Vendo os monstros mortos, os aldeões perguntam o que aconteceu ali. Um deles então se aproxima e pergunta se foi ele quem fez isso. Puxando sua espada do corpo de um monstro, ele responde que não. Enquanto segura a arma, ele diz que na verdade foi sua lâmina. Ele então pergunta por que eles tentaram oferecer a criança como sacrifício. Finalizando seu raciocínio, ele diz que fizeram isso por um demônio. Explicando a história, um aldeão diz que a floresta estava cheia de monstros. Sentado à mesa, ele ouve que os monstros restantes começaram a atacar. Sendo muito ferozes, os monstros causaram muitas mortes entre os aldeões. Mas quando eles se reuniram para lutar, encontraram um exército de monstros. Relembrando a criatura, o aldeão diz que viram aquele que os liderava.
Sem mais forças para lutar, ele diz que eles se renderam em desespero. O monstro então anunciou que visitaria a vila na semana seguinte, exigindo um sacrifício. Ele ordenou que cada casa entregasse seu filho mais inútil. Indignado, seu parceiro pergunta se outras crianças já foram levadas por eles. Discutindo, o aldeão pergunta quem eles deveriam ter entregado em vez disso. Cheio de raiva, o aldeão então cerra o punho com força. Batendo a mão na mesa, ele interrompe a briga que acabou de começar. Ele então pergunta quantos chifres aquela coisa tinha na cabeça. Sem entender a pergunta, o aldeão responde que a criatura não tinha nenhum. Depois de ouvir a resposta, ele fica em silêncio por um momento. Agarrando sua espada, ele diz que tudo bem e pede que o guiem. Confuso com o pedido, o aldeão pergunta para onde eles o levariam. Com um olhar firme, ele pergunta para onde o aldeão acha que eles estão indo, então declara que o destino é o covil do demônio. Com uma tocha acesa, o grupo se prepara para a jornada do cavaleiro. Guiados pela luz do fogo, eles caminham juntos pela floresta escura. Ao longo do caminho, o aldeão avisa que a vila não pode pagar. Ele responde que está fazendo isso por seus próprios motivos e não quer recompensa. Muito grato, o aldeão se curva e o agradece pela grande ajuda. Dizendo que precisa de outra arma, ele pega um machado emprestado. Parando em frente a uma caverna, o aldeão diz que chegaram. O grupo de homens então caminha em direção à entrada escura da caverna. Observando a área, ele fica em silêncio antes de entrar no covil. Dizendo que estão voltando, o aldeão afirma que a vila pode ser atacada. Indignado, seu parceiro pergunta se eles vieram apenas para guiar o caminho. Ele então diz que precisa de um ajudante para segurar a tocha durante a luta. Sem entender a situação, seu companheiro diz que não esperava por isso. Entrando na caverna escura, ele lidera o caminho com seu parceiro logo atrás. Seu companheiro pergunta por que ele não criticou os aldeões por sua covardia. Ele então pergunta se seu parceiro já enfrentou um demônio vivo. Balançando a cabeça, o parceiro disse que só viu cadáveres de demônios no mercado negro. Explicando a situação, ele diz que os humanos nunca são os mesmos depois de uma luta. Os normais não conseguem superar o medo e o desespero do confronto. Mesmo assim, seu parceiro diz que nem os animais sacrificam seus próprios filhotes. Ele diz que foi uma escolha para sobreviver, então não pode condenar a luz. Seu parceiro reflete que, para as crianças, o mundo inteiro as abandonou. Questionando o significado disso, ele se pergunta como viver depois de abandonar a humanidade. Vendo continuar andando, seu parceiro grita para ele esperar. Lembrando-se de seu passado, ele questiona se ele pode ter uma vida novamente. Perguntando se disse algo errado, ele quer saber se as crianças estão vivas. Fechando os olhos, ele pensa por um momento antes de responder. Explicando sua lógica, ele diz que um demônio cruel as manteria vivas. Seu parceiro não entende o raciocínio enquanto ele aperta o machado com força. Ele então levanta o machado, fazendo seu parceiro em pânico gritar. Com um movimento rápido, ele arremessa o machado na espada com arremesso, seu parceiro grita e fecha os olhos com força. Girando no ar, o machado voa em alta velocidade para as profundezas. A arma atinge um alvo bem no centro, fazendo um baque. Estendendo a mão, ele sinaliza para seu parceiro esperar atrás dele. Imediatamente depois, o corpo de um monstro cai do teto para o chão. Com o machado na cabeça, o monstro geme e seu parceiro grita de surpresa. Na escuridão, vários outros monstros observam. Gritando de fúria, o grupo de monstros avança para atacar. Com seu parceiro assustado, ele apenas diz para ele segurar a tocha firme para a luta. Pisando firmemente, ele avança em direção ao monstro grita ao ver a espada se aproximando rapidamente. Desferindo um golpe direto, ele para o grito do monstro com sua espada. Com um movimento rápido, ele agarra o braço de outro monstro no ar. Enquanto isso, outros dois monstros se preparam para atacá-lo ao mesmo tempo. Sua espada então bloqueia o golpe do inimigo, criando um enorme... Então percebe que o terreno da caverna poderia dificultar a batalha. Com as estalagmites, ele entende que será difícil empunhar sua espada livremente. Observando a situação, dois monstros esperam o momento certo para atacar. Ajustando a pegada da espada, ele se prepara para a luta difícil. Gritando de fúria, a horda de monstros finalmente avança sobre ele. Com um golpe rápido, ele balança sua arma para o primeiro ataque. Seu golpe então atinge em cheio a cabeça de um dos monstros. No meio da batalha, ele continua a desferir golpes em todos os inimigos. Virando a cabeça, ele analisa a batalha sangrenta que se desenrola. Vendo o machado no chão, ele decide que também deve usar essa arma. Rapidamente, ele agarra o cabo do machado que está no chão. Puxando a arma do corpo do monstro, ele se prepara para continuar lutando. Empunhando ambas as armas, ele ataca o grupo de monstros com uma saraivada de golpes. Seus golpes atingem em cheio as cabeças dos monstros que tentam atacar. Com um golpe final, ele abre a cabeça de outro monstro. A cabeça do monstro então cai no chão, rolando perto dele. Observando a cena, seu parceiro murmura, suando frio com a violência. Impressionado, ele diz que seu companheiro derrotou todos os monstros sozinho. Vendo os monstros fugirem, seu parceiro grita que eles estão rechados ainda na mão e ele se prepara para seu próximo movimento. Ele então anuncia que vão atrás dos monstros que fugiram. Avançando, eles continuam seu caminho pela caverna escura e perigosa. Chegando a uma área mais ampla, seu parceiro nota que o caminho se abriu. Seu parceiro pergunta se esta é a base, notando as paredes esculpidas. Sentindo um cheiro diferente no ar, ele fareja para identificar a ameaça. Avisando que um demônio está perto, ele diz ao parceiro para ficar para trás. Ele então diz ao parceiro para não correr para não ser pego pelos monstros. De repente, os olhos se arregalam ao perceber o perigo bem à sua frente. Com um golpe rápido,
A criatura ataca de surpresa, passando por ele correndo. Com suas duas armas, ele tenta se defender do ataque. O demônio diz que nunca o viu antes e que ele não é um aldeão. Achando tudo muito interessante, a criatura dá um sorriso e nota que o inimigo é diferente do que ouviu falar. Observando o chifre na testa do demônio, ele entende que ele está crescendo. Ele então resmunga, sabendo que este Goblin será forte. De frente para o demônio, ele se prepara para a luta difícil que tem pela frente. Ele então percebe que os chifres significam que ele evoluiu para um demônio de nível médio. O demônio então diz que adora essa expressão no rosto de seu oponente. Correndo para frente, a criatura avança sobre ele com um golpe decisivo. Virando a cabeça, ele consegue reagir a tempo de se defender. Ele então bloqueia o golpe do demônio, causando uma enorme onda de choque entre eles. A criatura diz que gosta de humanos porque eles são fracos e obedecem ordem. Na verdade, ele admite que só bloqueou por puro instinto de combate. Ele confirma que sua força e agilidade não são as de um demônio fraco. O demônio diz que ele matou muitos goblins e agora deve implorar por perdão. Ele sabe que nem mesmo soldados de elite têm garantia de derrotar um demônio de nível médio. Dizendo que lhe dará uma chance, a criatura se aproxima lentamente dele. O demônio ordena que ele pare de usar um de seus braços imediatamente. Ele comanda que ele use o machado para cortar seu braço e depois comê-lo inteiro. Sentindo o perigo, ele sabe que é difícil enfrentar este demônio em seu estado atual, mas ele nota que os chifres do demônio ainda não cresceram completamente. Perguntando o que ele está fazendo, o demônio exige saber por que não está sendo obedecido. Apontando sua espada para o chão, ele diz que o demônio já falou o suficiente. Pegando uma cantina, ele avisa que não aceita a ordem de um saco de sangue. Ele então perfura o objeto, derramando todo o líquido vermelho lá dentro. O demônio reage com surpresa, perguntando que cheiro é aquele. Derramando o conteúdo sobre a cabeça, ele bebe todo o líquido da cantina. Completamente vazia, a cantina manchada de sangue cai no chão escuro da caverna. Seu corpo então começa a tremer, reagindo ao que acabou de beber. Gritando de dor, ele passa por uma transformação, seus olhos brilhando. Com um olhar surpreso, o demônio observa a transformação sem se mover. Virando o rosto, seus olhos agora têm uma aparência completamente diferente. Segurando o machado, ele pensa que precisa acabar com essa luta o mais rápido possível. O demônio então sente medo, recusando-se a ter medo de um mero humano. Cheio de raiva, o demônio diz que definitivamente o acabará. Estando alto, o demônio avança com suas garras para o ataque final. Ele então percebe que o julgamento da criatura foi afetado por seus chifres. Com um golpe rápido, o demônio balança suas garras para atingi-lo. Capaz de ver seus movimentos, ele se prepara para se esquivar do próximo golpe. Ele então defende o golpe com seu machado, criando um impacto poderoso. Gritando de surpresa, o demônio recua por um momento. Olhando para o machado, ele percebe que a arma está rachada. A essa altura, ele sabe que a lâmina vai quebrar a qualquer momento. Ele então puxa sua espada do chão, pronto para lutar mesmo com as próprias mãos. Expondo suas garras, o demônio rosna, preparando-se para o próximo ataque. A criatura então grita que nunca perdoará aquele humano. Com um passo rápido, ele avança contra o demônio sem hesitação. Então Kadin gira o corpo, preparando um golpe poderoso com sua espada. Assim que começa seu ataque, a criatura leva um golpe pesado bem no rosto. O impacto arrasta seus pés para trás, levantando poeira do chão. Segurando o machado, o monstro questiona que tipo de força é essa. Vendo uma abertura, Kadin ataca, quebrando o chão com seu movimento. A criatura se pergunta como um mero humano tem tanto poder destrutivo. Enquanto o monstro grita, ele avança contra seu oponente. A criatura então prepara um ataque direto com suas garras afiadas. Sem sequer piscar, ele recebe o golpe que o atinge com força. Após o ataque, a criatura prepara outro golpe, arrastando suas garras no chão. Mantendo sua postura, ele se prepara para o próximo. Quando o ataque vem, Kadin o enfrenta sem medo algum. Mas o Goblin acaba se esquivando. Gritando, Kadin está prestes a acabar com a batalha com seu golpe. Com as pernas firmemente plantadas, a criatura se prepara para o que está por vir, mas Kadin acaba errando o golpe e encara o monstro completamente derrotado no chão. Caído, o monstro pergunta o que ele realmente é. Ele então diz que o guerreiro não pode ser humano. Sem demonstrar reação, seu olhar permanece fixo no monstro à sua frente. Chegando a uma conclusão, ele diz que ele é um monstro em pele humana. Dominado pelo desespero, o monstro avança contra ele com tudo que quando a criatura se esconde atrás de um pilar de pedra. Ele então percebe que está sendo dominado e seus ataques foram bloqueados. Olhando para o lado, o vendedor grita desesperadamente para que eles voltem. O vendedor afasta pequenos monstros com uma tocha. Ele grita para os monstros ficarem longe, perguntando se eles querem provar fogo. Escondido, o monstro diz que só precisa se livrar daquele para cima. Kadin percebe a direção em que o monstro subiu. Com a mão, ele se prepara para pegar seu machado novamente. Ele agarra a arma com firmeza, pronto para a ação. Ele então diz que é óbvio qual é o objetivo dela. Ele então avisa que não vai deixar o monstro fazer o que quiser. Descendo pela parede, o monstro encara Kadin lá embaixo. Ele percebe que a criatura é muito rápida e vai desviar de qualquer ataque. Com um olhar determinado, ele elabora uma nova estratégia para a luta. Apertando o cabo de seu machado, ele se prepara para executar seu plano. Ele decide que vai esmagar o chão onde o monstro está parado. Com um golpe poderoso, ele atinge o chão bem debaixo da criatura. Pego de surpresa, o monstro não entende o que está acontecendo. Seu machado desce girando com força e velocidade impressionantes.
No impacto, o chão da caverna explode, lançando pedras para todos os lados. Caindo, a criatura começa a cair junto com os escombros da parede. No chão, o impacto do golpe levanta uma nuvem de poeira e fragmentos. No chão, o monstro reclama que poeira entrou em seus olhos. Dando um passo à frente, ele se prepara para seu próximo movimento. Movendo-se rapidamente, ele desfere um golpe preciso no rosto da criatura. Sentindo o golpe, a criatura grita enquanto a arma perfura seu olho. Gritando de dor, o monstro clama que ele então comenta que o rosto da criatura está muito melhor agora. Mesmo ferido, o monstro grita que vai matá-lo. Surpreso, ele diz que não achava que o monstro ainda estaria vivo. Apertando sua arma com mais força, ele avisa que o monstro está começando a se tornar um incômodo. Gritando de dor, a criatura implora desesperadamente para ele parar. Com o último golpe, ele acaba com a criatura de uma vez por todas. Ele então se afasta do corpo do monstro deixado para... A criatura ainda solta um último rosnado. Um último golpe devastador atinge em cheio a cabeça do monstro. De costas, ele menciona que o buff ainda está ativo. Aliviado, ele diz que ainda bem que o buff não acabou mais cedo. Ouvindo a palavra rei, ele olha para o lado surpreso. Tremendo de medo, os goblins se encolhem ao ver seu líder caído. Ele percebe que a ferocidade dos goblins diminuiu após a morte do demônio. Empunhando sua espada, ele se prepara para continuar o massacre dos monstros. Com um único golpe, ele avança e derrota o primeiro goblin em seu caminho. Ele diz que vai acabar com todos eles antes de... Sem perder tempo, ele avança contra o último goblin gritando. Seu golpe atinge o monstro em cheio, pegando de surpresa. Seu olhar muda, focando no último oponente restante. Encurralado, o pequeno goblin o encara, segurando sua tocha com medo. Ele diz que o goblin com a tocha é o último. Assim que ele está prestes a atacar, ele ouve alguém gritando desesperadamente seu nome. Mas o vendedor grita desesperadamente, chamando seu senhor. Seus olhos se arregalam de surpresa ao ouvir uma voz familiar chamando-o. Ele, para seu balanço, sua arma a centímetros do rosto aterrorizado do vendedor. Suando frio, o vendedor permanece paralisado de medo nesta situação inesperada. Vendo o ataque parar, o vendedor fica em choque, sem entender nada. Seu olhar intenso então se suaviza ao final. Preocupado, o vendedor pergunta se ele está bem, notando algo em seu rosto. Ele então explica que as crianças estão mais para dentro e precisam ser salvas. Concordando, o vendedor diz que entendeu o plano perfeitamente. Ele então arrasta o corpo do demônio, caminhando em direção à saída da caverna. De volta à vila, as pessoas celebram ao saber que as crianças retornaram. Chorando de alegria, os pais abraçam seus filhos que finalmente estão uros. Carregando a criatura em seu ombro, ele recebe os agradecimentos de toda a vila. Uma velha grata lhe oferece um ensopado e o convida para comer. Ele pede que ela dê a comida às crianças que voltaram com fome. Dizendo que precisa descansar, ele diz ao vendedor para ir comer com os outros. Enquanto o guerreiro se afasta, o vendedor olha para trás com uma expressão preocupada. Em um flashback, uma das crianças resgatadas mostra um olhar de puro pânico. Olhando para cima, o vendedor parece muito confuso com toda a situação. Com um olhar atordoado no rosto, ele pergunta que diabos está acontecendo aqui. Na caverna, as crianças repetem palavras estranhas e imploram para não serem deixadas para trás. Ele então explica que elas foram lavadas a cérebro desde que foram capturadas. Continuando, ele diz que seus pais as abandonaram, deixando as crianças traumatizadas. Elas também foram ditas que eram as crianças mais inúteis do mundo. Esse processo foi tão poderoso que nenhum padre conseguiria resistir. Mas ele se corrige dizendo que foi um fato gravado em suas mentes. Horrorizado, o vendedor pergunta por que um tão terrível. Em resposta, ele diz que é da natureza dele se alimentar do desespero humano. Sem ter o que dizer, o vendedor permanece em silêncio após a explicação. Agora ele entende o que Cadin quis dizer sobre um demônio menos cruel. Então ele pergunta se há alguma esperança se os pais realmente se arrependerem. Ele diz que não é impossível, mas duvida que esses pais disso. Sem palavras, o vendedor apenas encara o chão, pensando na dura realidade. Virando-se, o guia começa a se afastar da vila em silêncio. Carregando o corpo, ele passa pelo portão de madeira da vila. De repente, alguém pergunta surpreso se ele já está saindo. O vendedor sugere que ele descanse, mas ele diz que testemunhas já apareceram. Ele explica que matar um paladino é algo que eles não vão ignorar. Lembrando-se do que aconteceu, o vendedor fica chocado com a realização. Dizendo que precisam se apressar, ele avisa que rastreadores podem estar a caminho. A cena muda para 2 noites observando o corpo de um paladino caído. Com uma expressão séria, Ellie examina a cena da luta. Ele crava a adaga no pescoço do monstro com seu sangue. Ele então segura a cabeça do monstro, coletando o líquido em um recipiente. Com seu objetivo completo, ele diz que isso será suficiente para uma emergência. Após coletar o que precisava, ele joga o corpo do monstro no chão. Um aldeão então pergunta o que ele planeja fazer com o corpo do demônio. Ele friamente responde que não precisa do corpo e ordena que o queimem. Confuso, o aldeão pensa no valor que o corpo do demônio poderia ter. Ele então percebe que poderia lucrar muito vendendo o corpo. Mas o guerreiro adverte sobre o perigo de deixar o cheiro de sangue se espalhar. Com um olhar sério, ele pergunta se eles querem outro ataque de goblins enlouquecidos. Sem saber como responder ao aviso do guerreiro. Ele então gagueja dizendo que eles já estavam planejando queimar o corpo do monstro.
Ao se virar para sair, uma velha o chama pelo título de mercenário. Como agradecimento, ela oferece alguns itens úteis que os aldeões reuniram. Ele agradece e diz que fará bom uso de todos os itens. Colocando as novas botas, ele se prepara para a longa jornada. Apertando o cinto, ele ajusta seu novo equipamento de viagem. Dizendo que a qualidade é decente, ele se prepara para sair imediatamente. Quando uma dor aguda atinge seu peito, ele sente uma forte pontada. Com a mão no peito, ele se lembra da ferida feita pelo paladino. Enquanto outras feridas cicatrizaram, aquela permanece aberta mesmo após 10 dias. Pensando nisso, ele conclui que a lança era uma arma consagrada. De volta à cena do crime, a lança do paladino ainda está fincada no chão. Um dos cavaleiros se vira e chama a mulher de Lady Helia. Ele relata que não encontraram pistas, e ela o chama de patético. Ela ordena que ele deduza a intenção do culpado, já que todos foram mortos. Examinando a cena, ela observa que nada foi roubado e o corpo foi esquartejado. O curioso cavaleiro pergunta se ela já tem um suspeito em mente. Gritando, ela diz que está falando de espíritos e manda ele investigar. Ela grita que é uma razão pela qual ele não foi promovido. Ele pensa que ela é arrogante, mas não pode responder por causa de sua posição. Sendo arquipaladina Helia, ela derrotou 20 demônios sozinha para ganhar sua patente. Apesar de sua personalidade terrível, ela é a arquipaladina mais jovem e poderosa do Império. Frustrado, ele reconhece que, como um mero paladino, ele não é páreo para ela. Ele então aceita a situação, percebendo que não há nada que ele possa fazer. Helia ordena que ele pegue a relíquia sagrada que o arcebispo lhes deu. Chocado, ele pergunta se ela quer dizer os espelhos gêmeos de Damien. Sendo relíquias que refletem o passado e o futuro, um deles já quebrou. Irritada, ela grita, perguntando se ele prefere relatar o fracasso deles ao arcebispo. Ela o tranquiliza, dizendo que o espelho só quebraria se refletisse um arquidemônio. Relutantemente, ele entrega o artefato sagrado ao seu superior imediato. Ajoelhada no chão, ela se prepara para usar a relíquia sagrada. Muito intenso. O artefato então projeta uma imagem dos eventos recentes no local. Na visão, Radin aparece bebendo o sangue de um demônio. Vendo a cena, descendo ali. Com um olhar furioso, Kadin na visão encara seus inimigos. De repente, o espelho em suas mãos se estilhaça completamente. Chocado, o cavaleiro grita que o espelho quebrou de repente. Ela diz que é impossível, pois refletiu um ser do nível de um arquidemônio. Ele então sugere que voltem e relatem a monstruosidade que viram. Questionando a ideia, ela diz que não há razão para voltar agora. Com determinação, ela anuncia que continuarão a busca pelo culpado. Segurando sua espada, ela se prepara para a caçada que virá. Com sua postura firme, ela mostra que está pronta para o combate. Ela então jura executar aquele demônio com suas próprias mãos. Mudando de cena, o mercador está agachado sozinho à beira de um rio. Preocupado, ele pensa no futuro das crianças e em seu próprio filho. Balançando a cabeça, ele tenta se livrar de seus maus pensamentos. Determinado a sobreviver, ele enche sua cantina com água do rio. Retornando ao acampamento, ele vê o guerreiro já deitado perto do fogo. Ele grita que o jantar estará pronto logo, achando estranho vê-lo deitado. Confuso com a falta de resposta, ele se aproxima para ver melhor. Então, ele vê Kadin tremendo e pergunta o que está acontecendo. Apoiando Radin, ele fica chocado com o estado de alguém que parecia invencível. Ele nota o ferimento no peito dele, perguntando o que aconteceu de repente. Ofegante, ele pensa que deveria ter percebido antes sobre a arma consagrada. Ele então se lembra que a arma tinha uma bênção para ferir demônios. Sendo um berserker, o sangue demoníaco em seu corpo está reagindo à bênção. O mercador diz que eles deveriam ter descansado, mas ele avisa que não teria ajudado. Então ele pergunta sobre a fase da lua, deixando o mercador confuso. Aliviado, ele percebe que ainda há tempo para fazer o que precisa. De repente, um barulho no ar chama a atenção deles. Assustado, o mercador se pergunta se aquele som é o que ele teme. Pares de olhos brilhantes aparecem enquanto uivos ecoam pela floresta escura. Rosnando, um lobo com lâminas os encara, aterrorizando completamente o mercador. Respirando fundo, ele se prepara para o combate, mesmo estando ferido. Agarrando suas armas, ele empunha firmemente seu machado e espada. Ele então dá um passo à frente, dizendo ao mercador assustado para ficar para trás. Suando, ele apenas pensa que este mundo não lhe dará paz. Enfrentando a matilha, ele o chama de vira-latas, preparando-se para lutar. Levantando suas armas, ele diz que eles escolheram um péssimo momento para aparecer. Enfrentando o guerreiro, a matilha de lobos mostra os dentes, pronta para atacar. Embora ferido, ele respira fundo e se prepara para a batalha que se aproxima. A matilha então avança lentamente em direção ao acampamento, cercando os dois. Com um rosnado, o primeiro lobo da matilha salta para atacar diretamente. Sem hesitar, ele prepara um golpe poderoso com seu machado para se defender. Seu golpe atinge em cheio a cabeça do lobo, que recebe todo o impacto. Ele então desfere outro golpe, mandando a criatura voando para longe. Ele então reclama que sua visão está tremendo e ele mal consegue mirar direito. Aproveitando a oportunidade, dois lobos avançam para atacar ao mesmo tempo. Preparando sua espada, ele se posiciona para atingir um dos lobos. Com um movimento rápido, ele atinge o primeiro lobo com um golpe limpo. Enquanto ele ataca, outro lobo vem pela lateral para mordê-lo. A criatura consegue morder seu braço, cravando os dentes profundamente. Com a mão livre, ele desfere um golpe poderoso no lobo. Ele nota um lobo em suas costas e desfere um soco poderoso nele.
Nesse momento, outro lobo aproveita a chance para morder sua perna. Virando a cabeça, ele encara a criatura que o atacou de surpresa. Sem perder tempo, ele enfia sua espada na cabeça do lobo. Ofegante, ele se apoia em sua espada, cercado pelos corpos dos lobos. Mas a matilha restante se reorganiza, preparando-se para um novo assalto. Ele percebe que são caçadores experientes e que ele não vai durar muito. Olhando para trás, ele grita para o vendedor se afastar do perigo iminente. O vendedor tenta ajudar usando tochas para manter os lobos afastados. Sem outra escolha, ele decide beber o sangue demoníaco, mesmo que seja perigoso. Vendo sua ação, os lobos pausam por um momento, observando atentamente. Ele então inclina o frasco, bebendo todo o sangue demoníaco de uma vez. Levantando-se, ele encara a matilha, pronto para acabar com a luta. Ele percebe que o buff muda dependendo do tipo de sangue demoníaco. Com seu corpo energizado, ele finaliza os lobos que vinham em sua direção. O buff que ele recebeu aumenta impressionantemente sua agilidade. Lembrando-se da agilidade do demônio, ele entende o efeito do sangue. Com medo de seu novo poder, os lobos começam a recuar lentamente. Surpreso, o vendedor grita que os lobos estão fugindo da luta. Ele percebe que eles não estão se agrupando para atacar. Nesse momento, uma pata branca enorme bate com força no chão. Sentindo a presença, ele se vira e fica em alerta máximo. Coberto de cicatrizes, o lobo gigante os encara com um rosnado. O mercador diz que aquele lobo é estranho e 2 vezes maior. Ele então percebe que aquela criatura é o líder da matilha. Para piorar as coisas, ele nota que seu buff está acabando. Avançando, o lobo gigante o ataca com um golpe poderoso. Ele se pergunta que tipo de poder é esse, tentando resistir ao peso. Esforçando-se muito, ele suporta a pressão do golpe da criatura. Sentindo o impacto, ele acaba cuspindo de tanto esforço. Ele então cambaleia para trás, amparado pelo mercador assustado. Desesperado, o mercador pergunta se ele está bem e o que aconteceu. Ele grita para o guerreiro acordar, pois o lobo está bem na frente deles. Com a mão no peito, ele sente a ferida doer intensamente novamente, rosnando. O lobo gigante os encara, ambos gravemente feridos e exaustos. Ele então pensa que a hora e as condições foram atendidas. Surpreso com o que vê, seu corpo de repente começa a reagir. Ele diz que o momento que ele esperava finalmente chegou. É meia-noite e a lua está completamente escondida no céu estrelado. Com sua espada, ele a crava com força no chão. Ele então invicto de todas as armas. Ajoelhado, ele abençoa o guerreiro sedento por batalha e sangue inimigo. Ele diz que agora o olho que vigia a terra finalmente se fechou. Uma energia poderosa começa a emanar dele. Chocado, o lobo gigante recua, sentindo o poder daquela transformação. Sem entender nada, o mercador se pergunta o que diabos está acontecendo. Enquanto isso, o corpo do guerreiro é engolido por chamas intensas. Uma voz então pergunta que nome ele dará à sua lâmina. Ele pensa que faz muito tempo que não sentia essa ressonância de sua vontade. Revelando sua escolha, ele diz que o nome da lâmina é Mosquito. Empunhando a espada, ele completa o ritual de nomeação da arma. Um símbolo misterioso começa a se formar na superfície da lâmina. Finalizando o processo, a forma se completa, revelando uma marca única na arma. Ele então se revela como aquele que descarta o nome, uma característica única. Enfurecido, o lobo gigante rosna e avança contra Kadin com toda a força. Aterrorizado, o mercador grita por seu mestre, temendo o pior. Pegando sua espada, ele se prepara para o confronto final. Ele então avança, contra-atacando o golpe da criatura gigante com sua espada. Com um rosnado, o lobo encara, pronto para a batalha. Uma notificação aparece anunciando que um efeito especial da espada foi ativado. Sangue começa a ser absorvido pela lâmina da espada, fazendo-a brilhar. O nome do efeito é revelado como roubo de vida, uma habilidade poderosa. Sentindo o efeito, ele diz que pode respirar novamente e suas feridas foram curadas. Rosnando, o lobo gigante o encara, sentindo o perigo daquela habilidade. Mas ele diz que não é o suficiente e o chama para lutar novamente. O lobo então avança, mas ele o atinge com um golpe preciso. Com sua espada, ele desfere um golpe fatal bem no meio de sua cabeça. Segurando a espada em sua mão, ele mostra que a luta acabou. Com a força vital roubada, as feridas são curadas instantaneamente. Analisando seu corpo, ele percebe que até a ferida amaldiçoada foi curada. Ele pensa que os lobos aparecendo foram uma bênção disfarçada. Sua nova espada tem o efeito de roubar vida a cada golpe, mas ele sabe que precisará de dezenas de monstros para se curar completamente. Ainda assim, ele diz que por enquanto é mais do que suficiente. Ele pensa que conseguir um efeito especial sem materiais é uma grande vantagem. Embainhando sua espada, delicioso é uma lição em si. De trás de uma árvore, o mercador pergunta se a batalha finalmente acabou. Vendo os corpos, ele fica chocado que até o líder da matilha está morto. Ele então se aproxima e fica pasmo ao ver as feridas curadas. Virando-se, Kadin pergunta por que o mercador não fugiu. Sem entender, o mercador fica surpreso com sua pergunta. Ele diz que se o mercador tivesse abandonado, ele nunca o teria alcançado. Confuso, o mercador tenta entender o que essa pergunta significa. Após pensar, ele finalmente percebe a intenção por trás da pergunta. Com um sorriso, ele diz que os lobos o teriam caçado de qualquer maneira. O mercador então se pergunta por que ele não fugiu, percebendo que ele estava preocupado com Kadin. Pedindo para ele ficar de guarda, Kadin se vira para descansar, mas ele o avisa para não tentar fugir, pois ele o encontraria. Aterrorizado pela ameaça, o mercador congela em puro medo. Sentado perto do fogo, ele fica de guarda durante a noite estrelada.
No dia seguinte, o mercador parece cansado e pensativo sobre a jornada. Ele mostra um mapa dizendo que levará mais 10 dias para chegar. Cadin então diz que prefere não encontrar mais paladinos, mas o mercador o tranquiliza, dizendo que escolheu uma rota mais segura. Ele então comenta que bandidos não seriam um problema para Cadin. Cadin sugere que parem no castelo de Morden para reabastecer. Mostrando o mapa, o mercador explica a rota que eles farão. Cadin percebe que a rota os levará ao seu destino final. Em um flashback, é mostrado que a região foi um campo de batalha. Ninguém confiava em um bárbaro gigante com potente massa. Ele se lembra de Melissa, que o olhava como se fosse um inseto. Ela o descreveu como um ogro alto de pele bronzeada. Com um sorriso, ele se lembra das anotações que ela fez sobre ele. Mas o mercador o tranquiliza, dizendo que os tempos mudaram muito. De repente, a conversa deles é interrompida por um barulho na estrada. Eles se escondem e observam um grupo de pessoas paradas no caminho. Ele então pergunta ao mercador o que ele acha que está acontecendo. O mercador diz que parecem bandidos, mas a situação é muito estranha. Não querendo problemas, Cadin sugere que procurem um desvio, mas um dos homens do grupo percebe a presença deles. Ele então grita e aponta, atraindo a atenção de todos para eles. Irritado com a situação, Cadin percebe que não pode evitá-la. Sem escolha, eles se aproximam do grupo de homens na estrada. Ele então saca suas armas, preparando-se para outra luta. Ele então se aproxima do grupo, pronto para lidar com a situação. Com uma expressão séria, ele encara os homens que bloqueiam o caminho. De repente, um dos homens começa a gritar de forma muito estranha. Batendo palmas, ele celebra entusiasticamente a chegada de Cadin. O homem o chama, dizendo que sabia que ele viria. Enquanto isso, o outro grupo de homens aproveita a confusão para escapar. Celebrando, o homem ri dos outros que fugiram como ratos assustados. Irritado, ele pergunta pela última vez o que eles estão fazendo. O homem então o chama de o chifre furioso de Agon, agradecendo por sua ajuda. Ele responde que não tem intenção de ajudar e manda que eles vão embora. Chocados, eles perguntam se ele não é o chifre furioso de Agon. Sem palavras, os dois homens ficam em silêncio, confusos. Irritado, o homem saca seu punhal e pergunta quem ele é então. Com o rosto enfurecido, ele grita que Cadin não é ninguém. Ao lado dele, o mercador se assusta com a reviravolta dos acontecimentos. Com o punhal na garganta, o homem exige saber como ele vai pagar. Ele pensa que a atitude do homem mudou só porque ele não era quem esperavam. O homem então se vira para o vendedor perguntando o que ele está carregando. Ele ordena que o vendedor se aproxime para que ele possa ver a bolsa. Perdendo a paciência, ele o agarra e o puxa para mais perto. Imperturbável, Cadin apenas encara a situação com um olhar frio. O homem aponta, dizendo que a confusão é culpa de Cadin. Ele permanece em silêncio, ouvindo as acusações do homem sem dizer uma palavra. Sorrindo, o homem diz que, como ele não vai pagar, ele tem outra ideia. Ele então sugere que Cadin se junte a eles para lutar. A proposta é que ele finja ser o bárbaro e assuste seus inimigos. Como pagamento, o homem diz que ficarão com a bolsa do vendedor. Em tom provocador, ele pergunta se Cadin é realmente uma mulher. Zombando, ele diz que é a primeira vez que vê um bárbaro. O vendedor se preocupa, pensando que seu mestre está se contendo. Batendo no próprio peito, o homem diz que tudo está resolvido. Com um olhar sério, ele encara o homem sem dizer uma única palavra. O homem então pergunta o nome do bárbaro ali parado. Ele diz que terá prazer em revelar seu nome. Com um único golpe, ele corta a cabeça do homem que o ameaçava. A cabeça do homem rola pelo chão, parando perto de seus pés. Os outros homens ficam chocados, incapazes de acreditar no que acabaram de ver. Em desespero, o capanga grita de medo ao ver seu chefe morto. O vendedor pensa que, como ele suspeitava, os problemas estavam longe de acabar. Enfurecido, o homem avança gritando que ele não sairá vivo de lá. Diz que seu nome é Cadin, o Grande Guerreiro. Com um olhar de pura fúria, ele se revela como um Cadin de Atala. Uma borboleta amarela pousa suavemente na ponta do cabo de seu machado. A câmera se afasta, mostrando o machado cravado no chão da floresta. Com um movimento rápido, ele agarra o machado e a borboleta voa para longe. Com um único golpe, ele derrota o último dos homens que o atacaram. Segurando o machado, ele examina a arma. Ele nota que a lâmina está cega e as juntas estão frouxas. Guardando a arma, ele decide que precisa de um machado melhor. Gemendo, o último homem em pé o encara aterrorizado. Com uma adaga na mão, ele pergunta se todos os seus companheiros estão mortos. Com um olhar sério, ele se aproxima lentamente do homem assustado. O homem tenta correr, mas tropeça. No chão, o homem grita de dor pela queda. Com o pé sobre ele, Cadin diz que não vai machucá-lo. Ele então o ameaça, exigindo que ele responda a todas as suas perguntas. Cadin pergunta sobre o grupo e alguém chamado Chifre Furioso de Agon. Assustado, o homem fica em silêncio, sem saber que Agon é uma cidade no centro da Aliança. O Chifre Furioso de Agon é um mercenário lendário da arena local. Ele então pergunta se aqueles tolos o confundiram com essa lenda. O vendedor diz que é estranho, já que ele é uma celebridade amigo do famoso mercenário. Gritando, ele ameaça Cadin dizendo que o mercenário virá atrás dele. Cadin então pisa com força nas costas do homem caído. Com dor, ele explica que sua gangue foi expulsa de seu território. O vendedor então diz que o homem foi completamente enganado por seu chefe. Ele explica que o mercenário os teria ajudado a ter uma vida decente. Confuso, o homem caído não entende o que está sendo dito. Ele começa a duvidar, pensando que não é possível que seu chefe tenha mentido. Mas Cadin acha melhor atacar primeiro do que ser rastreado.
Ele também vê uma chance de saquear seus suprimentos sem se sentir culpado. Ele então ordena que o homem o leve para a base do bandido. Aterrorizado, o homem se recusa a obedecer à ordem de Kadin. Com outro pisão, ele o força a obedecer. Gritando de dor, o homem concorda e os leva para a base. Na entrada da caverna, 2 guardas vigiam o esconderijo dos bandidos. Lá dentro, o líder da gangue senta-se em seu trono pensativo. Com a mão no queixo, ele parece entediado e espera por notícias. Ele se apresenta como Graham, líder da gangue Blood Cave. Com raiva, ele diz que o famoso mercenário nem sabe quem ele é. Ele revela um gladiador medíocre e fracassado. Desanimado, ele confessa que mentiu para seus homens sobre o mensageiro. Ele então se pergunta onde tudo começou a dar errado. Ele só queria viver uma vida simples com seus leais subordinados. Com raiva, ele culpa a gangue Black Hammer por toda a sua desgraça. Um de seus homens entra correndo gritando que o mercenário chegou. O homem entra desesperadamente gritando que o chifre furioso de Aegon está aqui. Ele corre para o chefe implorando desesperadamente por ajuda para se salvar. Confuso, ele pergunta por que seu homem está implorando por ajuda tão desesperadamente. De repente, ele vê a cabeça de seu capanga ser atingida por um machado. Seu rosto mostra puro choque. Ele não consegue acreditar no que está vendo. Ele reconhece a vestimenta bárbara e o físico massivo de Kadin. Inacreditado, ele se pergunta se aquele homem é um mercenário de verdade. Apontando sua espada, Kadin pergunta se ele é o líder do grupo. Sem palavras, o líder fica congelado, encarando o homem à sua frente. Ele entra na caverna e encara o homem sentado no trono. Com um olhar sério, ele se prepara para o confronto final. O chefe pensa que este não é o mercenário, pois já o viu antes. Ele se lembra da cabeça de seu homem sabendo que os outros estão mortos. Percebendo o perigo, ele conclui que o bárbaro é uma grande ameaça. Batendo um punho na mesa, ele se levanta para enfrentar Kadin. Determinado, ele avança para atacar primeiro e pegar o inimigo de surpresa. Kadin pergunta se ele planeja lutar com as próprias mãos. Com os olhos brilhando, o chefe revela que tem uma habilidade especial. Surpreso, Kadin se prepara para o ataque iminente. Sem hesitar, o homem se prostra e implora por sua vida. Ele oferece todos os seus tesouros, implorando para não ser morto. O vendedor se surpreende com a mudança de atitude do líder da gangue. Implorando, ele pergunta por que Kadin ainda está com a espada erguida. Desesperado, ele oferece um tributo para poupar sua vida. Ele percebe que é inútil, pois Kadin não vai ouvir. De repente, ele olha para o machado de Kadin e tem uma ideia. Notando a condição da arma, ele tem uma última carta para jogar. Ele então oferece um mapa do tesouro que leva a uma arma. Com uma espada no pescoço, ele diz que o mapa leva a um machado anão. Curioso, Kadin pergunta sobre esse machado de arremesso anão. Ele explica que é uma arma forjada com as almas de mestres ferreiros. Dizendo-lhe para continuar, Kadin mostra interesse na história do homem. Aliviado, o homem pensa que conseguiu chamar a atenção de Kadin. Ele descreve o machado dizendo que sua lâmina nunca cega. Kadin sabe que armas anãs são raras e muito poderosas. Neste mundo, raças como anões e elfos são minorias e bastante raras. Por causa disso, equipamentos anões são extremamente difíceis de conseguir. Ele então pensa que esta é uma oportunidade que ele não pode perder. Curioso, ele pergunta onde está o mapa do tesouro que o homem mencionou. Sorrindo, o homem diz que precisa garantir sua vida primeiro. Kadin acha interessante que um bandido queira negociar com ele. Com um movimento rápido, ele enfia uma adaga no peito do homem. Atordoado pelo golpe, o homem não entende o que está acontecendo. Gritando de dor, ele se contorce com a adaga cravada no peito. Ele então diz que continuará esfaqueando-o até que ele fale. Tremendo de medo, o homem percebe que não tem escolha a não ser cooperar. Mudando de cena, um homem relata o que viu no esconderijo da outra gangue. Os outros duvidam dele, dizendo que ele sempre fala bobagens e que não acreditam nele. Irritado, o chefe bate o martelo no chão e manda que parem. Sentado em seu trono, ele ouve atentamente o relatório de seus homens. O líder, Crevan, questiona se o mercenário realmente apareceu para ajudar. Os homens confirmam a história dizendo que viram com seus próprios olhos. Com um olhar furioso, ele pergunta se eles acham que isso faz algum sentido. Implorando, eles dizem que viram um bárbaro do tamanho de um urso. Ele acha que eles viram algo, mas duvida que tenha sido o mercenário. Ele acredita que é apenas um mercenário contratado para se passar por ele. Mas, por via das dúvidas, ele se prepara para a possibilidade de ser verdade. De repente, um homem entra correndo avisando que estão sob ataque. O chefe pergunta quantos são e o homem diz que são apenas 2. Um deles, ele diz, é um bárbaro que se parece com a lenda. Os capangas ficam chocados com a notícia, incapazes de acreditar que são apenas 2. Com uma cara séria, ele percebe que a situação é mais grave. Ele sabe que, se for verdade, eles não terão chance em um confronto direto. Agarrando o cabo de seu martelo, ele ordena que seus homens se preparem. Ele pega seu martelo se preparando para o combate iminente. Com um olhar determinado, ele se levanta para verificar a situação. Ele quer ter certeza se aquele homem é o verdadeiro chifre furioso de Aegon. Enquanto isso, Kadin e o vendedor se aproximam da base inimiga. Preocupado, o homem pergunta se ele realmente planeja entrar no esconderijo. Kadin lembra que foi ele quem disse que o mapa estava lá. Assustado, ele explica que o mapa foi roubado pela outra gangue. Ele tenta convencê-lo dizendo que a gangue é muito grande e perigosa. Kadin pergunta quantos homens eles têm, e ele responde que são 100. Ele comenta que é um grande número para uma gangue periférica. Sem se abalar, ele diz que será cansativo, mas quer acabar logo com isso. Confuso com a resposta, o homem não entende a calma de Kadin. Eles então chegam à entrada e o chefe inimigo os encara.
Os dois líderes se encaram com atenção no ar. Surpreso, o chefe pergunta o que Graham está fazendo ali. Gritando, Graham diz que veio a ruína da gangue rival. Ele então apresenta Kadin como o lendário chifre furioso de Aegon. Chocados, os membros da gangue acreditam na mentira que ele contou. Sorrindo, ele pensa enquanto todos estão distraídos. Aparecendo atrás dele, Kadin o agarra pela cabeça com força. Ele então joga o homem no chão gritando que ele não é um mercenário. Com um olhar sério, ele diz que não há necessidade de derramar sangue. Sorrindo, o líder da gangue diz que já sabia que ele não era a lenda. Agarrando o refém, ele grita que ele não é o chifre furioso de Aegon. Ele então sugere que não há necessidade de eles derramarem sangue. Observando tudo se desenrolar, o líder deduz que ele é apenas um mercenário de Graham. Ainda assim, ele se pergunta por que o homem parece tão confiante. Nesse momento, um enorme martelo de guerra bate no chão. Preparando-se para o pior, um dos arqueiros já mira sua arma. Mais longe, dois homens observam toda a situação se desenrolar. Completamente cercado, ele encara os inimigos rindo dele. O líder então pergunta para qual item ele veio, oferecendo ajuda. Ele recusa, dizendo que tem um mapa e só quer que eles saiam do caminho. Ouvindo isso, o líder repete a palavra mapa, parecendo surpreso. Logo depois, ele ergue um pergaminho perguntando se é isso. Desesperado, o refém grita questionando como ele conseguiu aquele mapa. Ele revela que o encontrou escondido, chamando de um tesouro muito valioso. Com um sorriso, ele pergunta se era isso que o mercenário estava procurando. Vendo isso, ele entra em alerta máximo com a atitude do inimigo. Rindo, o líder simplesmente rasga o mapa em vários pedaços. Surpreso, o refém pergunta desesperadamente por que ele está rasgando. Ignorando a pergunta, ele coloca os pedaços do mapa na boca. Depois de mastigar, ele batendo na própria barriga, ele desafia o bárbaro a pegar o mapa. Com um sorriso no rosto, ele termina a frase dizendo, se puder. Sem mudar a expressão, ele responde que ficaria feliz em fazer isso. Ele então diz que é melhor se apressar antes que o mapa seja digerido. Percebendo a ameaça, o líder grita para seus homens atirarem agora. Pronto, um dos arqueiros coloca o dedo no gatilho de sua arma. Uma flecha é então disparada em alta velocidade em sua direção. Observando o ataque, ele permanece focado no que precisa ser feito. Sem pensar duas vezes, ele empurra o refém gritando para ele correr. Jogando o homem para o lado, ele se livra do peso extra para lutar. Múltiplas flechas são disparadas em alta velocidade em sua direção. Usando o refém como escudo, ele bloqueia o ataque mortal. Indignado com a cena, o líder não acredita no que acabou de fazer. Enquanto o homem grita de dor, ele continua segurando seu corpo. Vendo sua frieza, o líder percebe que ele usou o refém de propósito. Ele ordena que seus homens apontem para as partes expostas e atirem novamente. Com isso, um dos arqueiros tenta recarregar sua arma o mais rápido possível. De repente, uma grande força contra os arqueiros. Notando o perigo, o arqueiro olha para cima, aterrorizado. Sem chance de reagir, ele é atingido diretamente pelo golpe. O golpe acerta bem no meio de sua cabeça, finalizando o inimigo. Após o arremesso, ele aponta para frente indicando o próximo alvo. Um companheiro grita para ele descer, notando o machado tarde demais. Sendo atingido novamente, o homem implora para que parem de atirar. Protegendo o rosto, sua mão é perfurada por uma das flechas. Em completo desespero, o homem grita implorando para que apenas o matem. Irritado, o líder repreende seus homens e ordena que cessem o fogo. Mudando de estratégia, ele ordena que o resto de seus homens avancem. À medida que os inimigos se aproximam, ele se prepara para se livrar do peso, ele arremessa o corpo do refém contra os bandidos. Jogando o corpo contra os inimigos, ele o usa como distração. Agachando-se, ele pega uma cantina e diz que precisará de um plano. Ele decide que vai acabar com isso usando um método rápido e preciso. Observando a cena, o líder se pergunta o que ele está bebendo. Depois de beber o líquido, todo seu corpo parece ficar muito mais forte. Agarrando sua espada com força, ele pisa no chão se preparando para lutar. Com o olhar completamente focado, ele encara o grupo de inimigos. Em um movimento rápido, ele avança contra eles, deixando todos para trás. Confusos, os soldados perguntam o que aconteceu, dizendo que ele desapareceu. Aparecendo entre eles, ele desfere um golpe fatal em dois homens ao mesmo tempo. Os soldados gritam sem entender o que aconteceu. Com o efeito ativado, ele pisa firmemente no chão, pronto para atacar. Movendo-se rapidamente, ele atinge vários inimigos ao mesmo tempo. Com sua agilidade aprimorada, os soldados reclamam de sua velocidade absurda. Sua lâmina se move em alta velocidade, cortando o ar em direção a eles. Atingindo mais 3 inimigos, ele continua avançando sem parar por um segundo. Observando de longe, o líder ouve seus homens dizerem que ele está invisível. Suando frio, ele se pergunta de onde veio um poder tão desconhecido. Chegando a uma conclusão, ele o chama de monstro, incapaz de acreditar na cena. Engolindo em seco, ele parece estar pensando em um novo plano de ataque. Ele então ordena que seus arqueiros lhe deem suas bestas carregadas. Pegando a arma, ele se prepara para dar o próximo tiro ele mesmo. Mirando cuidadosamente, ele espera o momento certo para atirar nele. Ele percebe que o inimigo pausa por um instante após cada golpe. O plano dele era atirar quando ele virasse as costas para o próximo ataque. Encontrando a abertura perfeita, ele se prepara para atirar no alvo. Disparando a arma, o projétil voa em alta velocidade em direção a ele. Virando o rosto de volta, ele percebe o projétil no rosto, o líder comemora dizendo que o acertou. Pelo ar, uma flecha voa em alta velocidade em direção ao seu alvo. Sentindo o perigo iminente, ele vira o rosto para a flecha. Com um sorriso vitorioso, o líder comemora, certo de que acertou o tiro.
Virando-se completamente, ele encara a flecha assim que ela está prestes a atingi-lo. Vendo a reação inesperada, o líder fica confuso sobre o que acabou de acontecer. Em um movimento rápido, sua mão agarra o cabo da flecha no ar. Segurando a flecha que acabou de pegar, ele encara o líder. Em completo choque, o líder se pergunta como o bárbaro pegou a flecha. Vai no chão, ele se prepara para finalmente avançar. Ele então encara o líder, mostrando que o ataque foi um completo fracasso. Vendo-se aproximar, um dos homens grita um aviso de que ele está vindo. Para proteger seu chefe, os homens gritam para atacá-lo de uma vez. Num piscar de olhos, sua lâmina se move, abatendo seus inimigos. Avançando implacavelmente, ele derruba mais 2 inimigos em seu caminho. Sem diminuir o passo, ele se mantém focado em seu verdadeiro objetivo. Desesperado, o líder percebe que não há como detê-lo. Ele pergunta quantas bestas estão carregadas e lhe dizem que são 3. Com um último plano, ele diz ao seu homem para ouvir com muita atenção. Jogando sua besta de lado, sua mão alcança seu martelo. Agarrando a arma pesada, ele se prepara para a luta que se aproxima. Com um giro completo, ele balança o martelo com toda a sua força. Ele para seu avanço fincando os pés firmemente no chão. Ele volta a correr, avançando como uma sombra em direção ao líder. O líder sabe que, sem ninguém no caminho, seu golpe não será rápido o suficiente. Vendo a aproximação, ele se enrijece esperando o ataque. Ele joga a besta que estava segurando no chão. Cara a cara, eles finalmente se encaram para o golpe final. Gritando com o bárbaro, ele desfere um golpe com toda sua força. O golpe diz. Atingido pelos destroços voadores, ele sente a pura força do impacto no chão. Gritando para seus homens, o líder ordena que atirem agora. Ao mesmo tempo, 2 arqueiros disparam suas bestas contra ele. Percebendo a tática deles, ele se prepara para o truque sujo do inimigo. O líder rapidamente pega outra besta do chão ao lado dele. Ele então se prepara para atirar, aproveitando a distração criada por seus homens. Ele bloqueia um tiro, mas o líder o desafia a pegar o próximo. Com uma flecha na mão, ele enfrenta a nova ameaça do líder. Sem hesitar, o líder dispara a arma bem em seu rosto. Ele ri dizendo que não há como ele pegar esse tiro. Inclinando a cabeça, ele pega a flecha com a boca. De olhos arregalados, o líder fica chocado por ter errado. Aparecendo atrás dele, ele desfere um golpe devastador, atingindo suas pernas. Sentindo o impacto, ele olha para baixo, sem acreditar no que acabou de acontecer. Ainda sem acreditar, um dos homens se pergunta como a flecha não atingiu. Segurando-a entre os dentes, ele exibe a flecha que pegou no ar e quebrou com a boca. Deitado no chão, o líder não consegue acreditar que ele pegou a flecha daquele jeito. Ele diz ao líder para esperar, pois ele terminará com o resto e voltará logo. Ao fundo, o líder ouve enquanto são todos abatidos. Depois de um tempo, ele retorna e crava sua espada na terra. Parando em frente ao inimigo, ele diz que é tarde demais para isso. Sem saída, o líder lhe poupe sua vida. Ele responde que não vai matá-lo a apenas abrir seu estômago para o mapa. Gritando, o líder diz que isso não é necessário porque ele memorizou tudo. Revelando o segredo, ele explica onde está o tesouro e como obtê-lo. Ele então pergunta por que o líder não foi atrás do tesouro. O homem explica que o castelo estava cercado por centenas de soldados. Sem se importar, ele pergunta que tropas são e por que estão lá. O líder revela que o exército pertence ao Visconde Adlin, que está procurando um barão. Percebendo a situação, ele observa que as coisas acabaram de ficar mais complicadas. Ele diz que vai levar um mapa para ver se a história é verdadeira. Com a espada no pescoço do homem, ele avisa que não confia em bandidos. Ele então repete que se ele quer algo, ele simplesmente vai e pega. Sem mais nada a fazer, o líder só pode lamentar seu terrível destino. De volta ao acampamento, ele joga o mapa recuperado para o mercador montar. O que aconteceu, e ele responde que veio de um estômago. Ele explica que tirou o mapa de dentro do bandido que o engoliu. Depois de montá-lo, o mercador pergunta se a informação corresponde à história. Afirma que a história sobre o castelo parece ser real. Pensativo, ele fica intrigado com o título Barão Demônio. A cena muda. Em uma vila, um cavaleiro está investigando uma estranha perturbação. Um aldeão insiste que ninguém passou pela vila em dias. Um homem desesperado implora ao cavaleiro para acreditar em suas palavras. Nesse momento, Ellie aparece, ouvindo a conversa do aldeão. Ela então o questiona, perguntando se ele pode jurar em nome de Helga. De frente para os aldeões, ela questiona as palavras que acabaram de ser ditas. Ela então pergunta se eles podem jurar diante de Helga que não estão mentindo. Hesitante, o homem confirma a história, mas parece muito desconfortável. Lembrando-se do passado, a mulher recorda um aviso que recebeu do homem. Ele os ordenou a nunca mencionar que um demônio apareceu ali. Com ameaça, ele prometeu retornar e acabar com todos eles se o traíssem. De volta ao presente, a mulher jura que está dizendo a verdade. O cavaleiro acha isso estranho, pois as pistas indicavam que o alvo veio por aqui. Jurando a Helga, o homem nega que algum mercenário tenha passado por aqui. Ela então revela que nunca disse que o alvo era um mercenário. Com essa revelação, a mulher cobre a boca, incapaz de responder. Vendo sua reação, o cavaleiro lentamente começa a sacar sua espada. A mulher entra em pânico, dando um passo para trás da ponta da lâmina. Gritando para que não sejam machucados, ela aponta para uma das casas. De repente, um grito agudo vem de dentro da casa, chamando sua atenção.
A mulher tenta enganá-la dizendo que não é nada e que ela deve ignorar. Ignorando os apelos, ela continua a olhar para a casa com grande suspeita. Então ela nota algo estranho, perguntando se o que era aquela presença. Dentro da casa, um jovem se contorce no chão, espumando pela boca. Ela afirma que ele está possuído por um demônio, mas sua mãe nega tudo. Sem se importar, o cavaleiro caminha em direção ao homem caído. Desesperada, a mulher tenta detê-la implorando para que ela não o machuque. Recitando uma oração, ela levanta a mão e começa um ritual de purificação. Empunhando sua espada, ela grita que consagrará este cordeiro à luz. Sua mão se aproxima da cabeça do homem, liberando uma energia intensa. Testemunhando a cena, os aldeões sentem uma energia sagrada e reconfortante no ar. Com o ritual completo, o jovem desmaia e sua mãe é filho de um demônio que havia sido implantado nele. Finalmente, ela garante que sua alma nunca mais sofrerá com demônios. Aliviada e grata, a mulher finalmente abraça seu filho, seguro. De repente, o cavaleiro ataca o corpo do jovem no chão. Com sua espada flamejante, ela corta a cabeça do menino que acabou de salvar. Ela então diz que um cordeiro manchado pelo mal não... A mãe percebe que a cabeça de seu filho foi arrancada. Incapaz de acreditar na cena, a mulher grita em completo desespero e horror. O cavaleiro a conforta dizendo que seu filho terá descanso eterno ao lado de Helga. No entanto, ela adverte que o herege que mentiu não terá o mesmo destino. Apontando sua espada, ela exige que a mulher confesse tudo o que sabe. Ela então pergunta para onde foi o bárbaro com o espírito maligno. Mudando de cena, os dois estão sentados ao redor de uma fogueira. O mercador mostra os suprimentos dizendo que tem bastante comida. Ele lamenta não ter encontrado as armas de alta qualidade que procurava. Ignorando o comentário, ele pergunta o que o homem sabe sobre o Senhor de Molden. O mercador responde que acha que ouviu falar do chamado Barão Demônio. Conversando com ele, o homem diz que o mercador elogiou muito o senhor daquela cidade. Refletindo, ele pensa que isso não prova nada, pois demônios muitas vezes enganam com falsas promessas. Então ele decide que a única maneira de conseguir a arma anã é verificar por si mesmo. Segurando um frasco, ele se pergunta se conseguiria passar por centenas de soldados apenas com isso. Com alguma hesitação, o outro homem pergunta se ele pode fazer uma pergunta importante. Virando o rosto, ele encara o homem esperando que ele finalmente fale. O homem então pergunta sobre o título de grande guerreiro de Atala que ele usou antes. Sem mudar a expressão, ele simplesmente pergunta por que ele quer saber sobre isso. Gaguejando, o homem explica que ouviu que o chifre furioso de Egon também usa esse título. Com um olhar furioso, ele ouve quando lhe dizem que, além desse mercenário, ninguém mais deveria ter esse título. Agarrando o homem pelo ombro, ele o encara com grande intensidade após ouvir a revelação. O homem se desculpa dizendo que pecou ao perguntar tal coisa. Ele então reflete que ser um grande guerreiro de Atala não é um título comum. Como um título sagrado, apenas aquilo de recebê-lo. Após chegar a uma conclusão, ele percebe que há apenas duas explicações possíveis para toda essa situação. Fechando o punho com força, ele considera que Atala pode ter escolhido outro grande guerreiro, dizendo que nada disso é culpa dele. Dando um passo à frente, ele se vira e finalmente continua seu caminho. Ele pensa que ou o homem é um impostor ou ele mesmo foi abandonado. Com um olhar determinado, ele jura que acabará com seu rival quando o encontrar. Chegando ao castelo de Molden, a cena revela uma fortaleza imponente e bem protegida. Guardando o portão, dois guardas estavam em posição com suas longas lanças. Do topo das muralhas, eles observavam um enorme acampamento de soldados logo abaixo. Por toda a área, mais guardas patrulhavam atentamente, garantindo a segurança da fortaleza. Escondidos na vegetação, eles observaram todos os movimentos dos soldados no acampamento. Vendo o tamanho do exército, o mercador pergunta se realmente há centenas de soldados ali. Mandando o mercador se esconder, Radin diz que entrará no castelo sozinho. Ele se recusa, explicando que usará o cavaleiro para passar pelo acampamento e lidar com sentinelas. Inesperadamente, o grande portão do castelo começa a se abrir para a surpresa de todos. Confuso, o mercador aponta espantado para o portão do castelo se abrindo. Ele então pergunta o que está acontecendo e se o barão pretende declarar guerra. Acreditando ser uma oportunidade, ele afirma que não há mais tempo a hesitar. Virando-se para o mercador, ele diz ao homem para se segurar na crina do cavalo. Segurando sua espada, ele firma os pés no chão e, carregando o homem, ele corre em direção à entrada do grande castelo. Gritando, ele anuncia que entrarão no castelo de uma vez. Marchando em formação, os soldados se posicionam em frente ao portão do castelo. Confuso, um dos guardas nota um movimento estranho se aproximando rapidamente. De repente, um objeto de alta velocidade passa por eles pelo meio do pátio. Aterrissando no meio deles, ele começa a atacar todos os soldados. Um dos guardas não reage e é atingido em cheio pelo poderoso golpe. Continuando o ataque, ele mantém uma expressão focada enquanto avança sobre os outros. Em um único movimento, ele atinge vários soldados ao mesmo tempo. Os guardas ainda em pé permanecem imóveis, sem demonstrar reação. Ele acha estranho que não haja comoção mesmo com a morte de seus camaradas. Ignorando o motivo, ele pensa em como precisa avançar enquanto o portão ainda está aberto. Após avançar, ele finalmente fica cara a cara com o último guarda em seu caminho. Com um único golpe, ele atinge o soldado, pisoteando seu rosto. Caído no chão, o último guarda é derrotado, deixando o caminho completamente livre. Respirando fundo, ele se recupera após derrotar todos os soldados em seu caminho.
Olhando para os corpos no chão, ele percebe que o último era o líder da formação. Virando a cabeça, ele nota uma nova pessoa parada bem na sua frente. De costas para ele, o homem pergunta quem ele é e o que está fazendo ali. Apresentando-se como o Barão Molden, ele volta a perguntar sobre sua identidade. Questionando o homem, ele pergunta se ele é o Barão Demônio e o que ele está fazendo lá fora. Negando os boatos, o Barão explica que as acusações são falsas e a situação é complicada. Agarrando o Barão, ele diz que só saberá a verdade vendo com os próprios olhos. Desesperado, o Barão grita que não pode voltar, pois veio ali para... Mandando calar a boca, ele diz que ele pode se preocupar com isso bem mais tarde. De cena, dois guardas se lembram de quando tudo começou a dar errado. Naquele momento, o Barão aparece dizendo que trouxe água para eles. Surpreso, o guarda pergunta por que ele está fazendo isso sozinho em vez dos soldados. Observando o acampamento, ele diz que é difícil ficar alerta esperando um ataque inimigo. Culpando a si mesmo, ele diz que todos estão sofrendo por causa de um lorde incompetente. Gritando com o Barão, o guarda diz que os malandros de Adlin são os culpados. Ouvindo as palavras do guarda, o Barão permanece em silêncio. De olho deles, ele diz que não deveria fazer jovens como eles sofrerem. Sem entender suas palavras, os guardas apenas se olham confusos com a situação. Em um flashback, ele comenta com a esposa sobre como o tempo está ficando mais quente. Parado na porta, o Barão apenas observa a mulher sentada em uma cadeira. Notando sua chegada, ela pergunta por que ele veio. Ele então se lembra das tulipas que ela comprou e plantou no ano passado. Olhando pela janela, ele elogia o senso estético dela para decorar o castelo. Ela responde que o castelo está sofrendo com a fome, então as tulipas não importam. Com um olhar triste, ele diz que viu crianças comendo os bulbos do chão. Chocada com a revelação, a mulher pergunta se ele puniu as crianças. Desafiando as palavras dela, ele diz que a culpa de todo esse sofrimento é dele. De costas para ela, ele lamenta que as provisões acabaram por causa do cerco. Finalmente, ele anuncia que morrerá com honra para que o inimigo não tenha justificativa. Desesperada, ela grita que é por isso que eles estão fazendo tudo isso. Ele explica que a verdade não importa, apenas o lucro e a justificativa deles. Com um plano, ele diz para espalhar boatos para sua majestade se o inimigo não recuar. Confiando o futuro a ela, ele pede que ela governe o território sabiamente. Então ele afirma que a batalha terminaria com a morte do chamado Barão Demônio. De volta ao presente, os guardas se preocupam, perguntando se o Barão está bem. Em seus pensamentos, o Barão se pergunta quem é o verdadeiro bárbaro ali. Apontando para a distância, um dos guardas grita em choque para todos olharem. Ele avisa que os soldados de Adlin estão finalmente se aproximando para atacar. Na linha de frente, os soldados parecem exaustos, mas continuam se preparando para a batalha. De repente, um dos soldados inimigos grita e avança descontroladamente. Observando a cena, ele encara os soldados e o Barão em meio a todo o caos. Gritando desesperadamente, ele ordena que fechem o portão imediatamente. O grande portão de ferro começa a descer rapidamente. Posicionados na frente, os soldados olham para trás, aterrorizados com a situação. De repente, todos os guardas começam a gritar em completo desespero. Confuso, o nobre observa um soldado perguntando o que há de errado. Inesperadamente, uma mão aparece e agarra o portão, impedindo de fechar. Segurando o portão, ele pede a um dos guardas que lhe passe uma lança. Com tremenda força, ele aperta o cabo da arma até quebrar. Então ele se prepara para arremessar o que sobrou da lança. Seu arremesso voa e atinge um grito. O ataque é tão poderoso que perfura vários outros soldados em fila. Chocado com a cena, o nobre pergunta que tipo de bárbaro ele é. Parado na entrada, ele simplesmente anuncia que o próximo pode avançar. Em resposta, várias lanças são arremessadas contra ele ao mesmo tempo. Recebendo os golpes, ele avança sobre os soldados sem parar. Sentindo a fúria, um soldado grita que eles não têm intenção de parar. Com isso, o grande portão de ferro continua a descer rapidamente. Surpreso, parou no meio do caminho. Um soldado responde que a manivela não gira, deve estar emperrada. Desamparado, o nobre apenas encara a situação em desespero. Vendo toda a comoção, impacientemente. Então o nobre grita para reunirem os soldados e encontrarem um mecânico. Assustado, um guarda chama seu lorde e aponta para cima. Por baixo da estrutura, uma mão imersa, ele começa a forçar o portão para baixo sozinho. Usando imensa força, ele grita enquanto move a estrutura de ferro. Vendo o portão se mover, os soldados avisam que os inimigos estão se aproximando. O nobre então ordena que deem cobertura e atrasem o avanço deles. Imediatamente, os soldados começam a arremessar lanças do topo da muralha. Enquanto os soldados são atingidos, ele diz a todos para recuarem. Com toda a sua força, ele continua a forçar o portão para baixo. Então o portão finalmente se fecha, atingindo o chão com um grande impacto. Atrás dele, os soldados inimigos correm direto contra o portão. Virando-se com um olhar de desprezo, ele apenas encara os sobreviventes. Dizendo que isso deve ser o suficiente, ele ordena que fechem o portão agora. Inacreditado, o nobre se pergunta de onde vem sua força monstruosa. De frente para o barão, ele pergunta se eles podem ter uma conversa calma agora. A cena muda. Uma refeição completa é servida em uma grande mesa. Sentados juntos, o nobre diz que faz tempo que não recebe convidados. Comendo vorazmente, seu companheiro pede outro prato de comida. Ele então comenta que a comida deve estar escassa por causa do cerco. O barão responde para não se preocupar, pois não pode desonrar seus aliados. Questionando o barão, ele pergunta se ele ia morrer por honra. O nobre então confirma que, em certa medida, a resposta é sim. Querendo a história completa, ele pergunta o que exatamente está acontecendo ali.
Concordando em explicar, o barão diz que acorde e decidiu transformar o lugar. Por mais de uma década ele se dedicou a tornar tudo próspero. Mas ele revela que a ganância de um homem mudou tudo completamente. Ele explica que o Visconde Adrien começou a espalhar boatos maliciosos. Adrien o acusou de ser um barão demônio com um pacto. Segundo o boato, a terra só prosperava com ajuda demoníaca, mas ninguém acreditou. Tudo mudou quando o quarto príncipe se apaixonou por uma das criadas. Ele disse que já se passaram 4 meses e é por isso que ele se sacrificaria. Achando tudo estranho, ele questiona como o inimigo resistiu por tanto tempo. Gaguejando, o barão sugere secretamente. Ele continua a encarar o barão em silêncio, claramente desconfiado da história. Mudando de assunto, o barão pede que ele conte sua própria história, revelando seu objetivo, a rocha em forma de punho. Chocado, o nobre confirma que essa rocha existe no porão do castelo. Ele então pede para ser levado até lá, dizendo que irá embora depois. Mas o barão se recusa, afirmando que o acesso à área é proibido. Com um olhar sério, ele pergunta qual o motivo da proibição. O barão pede desculpas, dizendo que não pode revelar isso a um estranho. Diante da recusa, assustado, o companheiro comenta como a atmosfera mudou tão repentinamente. No silêncio, os dois continuam a se encarar tensamente. Ele repete sua recusa, dizendo que a entrada para o porão é proibida. Suspirando, ele percebe que as coisas estavam indo bem demais para ser verdade. De repente, ele saca um punhal, mudando completamente o clima da conversa. Vendo a arma, o barão o encara completamente surpreso com sua ação. Com um movimento rápido, ele crava o punhal com força na mesa. O barão apenas olha para o punhal cravado, ainda sem entender a situação. Esmagando um inseto, ele diz que os 100 soldados acabarão com ele amanhã. Ele avisa que não há escapatória, pois os inimigos cercaram o lado de fora. Continuando sua ameaça, ele diz que todos morrerão em vão, assim como o inseto. Dizendo que não precisa explicar, ele afirma que lhe dará uma escolha. Ele pergunta se o barão o guiará agora ou esperará o derramamento de sangue. Analisando a situação, o barão percebe que ele não está blefando. Admitindo seu erro, ele se arrepende de ter deixado um estranho entrar no castelo. Finalmente no castelo, mas avisa que não será agora, pois tem uma condição importante. Questionando a proposta, ele pergunta qual é a condição do barão. O nobre revela que quer ajuda para defender o castelo do ataque e instruirá o mordomo a guiá-lo após a luta. Ele pergunta se essa é realmente uma morte honrosa. Pego de surpresa, o barão fica sem palavras. Ele continua explicando que abandonar tudo para morrer é como fugir da luta. Profundamente pensativo, o nobre reflete sobre as duras palavras que acabou de ouvir. Ele diz que se sacrificar pode parecer nobre, mas é covarde. Cerrando o punho, ele afirma que o modo de seu povo é diferente. Mesmo contra um inimigo poderoso, ele diz que se deve lutar até o fim. Para seu povo, ele explica esse é o verdadeiro significado de honra. Em silêncio, o barão apenas encara um inseto esmagado na mesa. Aproveitando o momento, ele diz que tem uma nova proposta para o barão. Vendo sua reação, ele continua a explicar todos os detalhes de seu plano. Ouvindo tudo, o nobre parece considerar a nova oferta. Dizendo que pensará por um momento, ele pede que esperem em seu quarto. Um servo então os guia pelo corredor, pedindo que esperem ali. Chegando ao quarto de hóspedes, eles entram e olham ao redor. Caminhando pelo quarto, ele diz ao mercador para pegar a cama. Após se acomodar, ele coloca sua espada em um móvel. Ele então parado e esperando. Seu companheiro observa, recuando um pouco com sua grande bagagem. Sentado na cama, o mercador pergunta se o barão aceitará a proposta. De braços cruzados, ele responde que não é um mau negócio para o barão. Ainda preocupado, o companheiro comenta a mudança repentina de atitude do nobre. O barão foi tão inflexível sobre o porão. Com um olhar sério, ele simplesmente responde que o motivo é bastante óbvio. Sem entender, o mercador pergunta o que ele quer dizer com isso. Naquele momento, a porta do quarto range e começa a se mover. Parado na soleira, o barão encara com uma expressão muito séria. Comentando que ele voltou rápido, ele pergunta se o barão decidiu. Balançando a cabeça, o barão simplesmente diz para ele se preparar para ir embora. Mudando de cena, a noite finalmente chega com uma lua cheia no céu. Lá fora, a entrada do castelo permanece completamente silenciosa e escura. Enquanto isso, 2 guardas continuam a patrulhar o topo da muralha. De repente, um dos guardas ouve um barulho e olha para o lado. Gritando, o guarda exige que se identifiquem imediatamente ou eles atacarão, dizendo que é ele. O barão diz ao guarda chamado Delton para baixar a voz. Surpreso, o guarda pergunta o que o barão está fazendo ali a essa hora. Dizendo para ele se acalmar, o barão lembra ao guarda que ele está no comando ali. Confuso, o soldado pede ajuda com as cordas para amarrar nos pilares, ordem de nunca deixar o castelo. Os soldados então começam a prender as cordas em uma grande estaca. Segurando a ponta da corda, ele se prepara para descer a muralha. Ele desce a muralha rapidamente. Impressionados de cima, os guardas comentam sobre seus movimentos ágeis. Segurando a corda firmemente, o barão também se prepara para descer. Dizendo para ele ter cuidado, um dos soldados se despede do barão. Olhando para seus homens, o barão começa a chamar cada um deles pelo nome. Enquanto ele continua a chamada, os soldados escutam atentamente. Ele então pede que protejam Molten, um tesouro mais precioso que sua própria vida.
Completamente chocados, os soldados apenas reagem em silêncio às suas palavras. Já tendo descido, ele observa o barão chegar ao chão logo depois. Vendo o barão chegar, ele pergunta se tudo foi resolvido lá em cima. Com uma cara séria, conseguiu se despedir de todos. Sacando sua espada, ele anuncia que é hora de matar Adrien. De volta à conversa deles, o barão pergunta o que ele acabou de dizer. Ele então explica que os dois emboscarão o acampamento ao pôr do sol. Assustado, o nobre pergunta se o plano não é apenas uma missão suicida. Ele retruca, perguntando se não era isso que o barão planejava desde o início. Pego de surpresa, o barão apenas o encara sem ter o que dizer. Ele diz que o verdadeiro objetivo do barão era morrer de qualquer jeito. Preocupado, o barão pergunta se Adrian não retaliaria contra Molten no final. Dizendo para ele não se preocupar, ele garante que vai acabar com tudo na emboscada. Apesar da promessa, não continua a encará-lo em completo silêncio. Ele então diz que se falharem, ele ajudará a defender Molten depois. Ouvindo a condição, o barão olha com uma expressão pensativa, que o barão não tem nada a perder com essa proposta. Mudando para o acampamento inimigo, dois guardas estão de vigia na escuridão. De repente, uma adaga é arremessada contra eles em alta velocidade. O golpe atinge um dos guardas bem no pescoço e ele cai. Vendo o golpe, o outro guarda se vira em choque. Ele fica parado apenas encarando a situação sem reagir. Movendo-se rapidamente, ele se prepara para atacar o guarda restante. Com um único golpe, ele acerta o pescoço do soldado em cheio. Sem chance de defesa, o guarda cai derrotado pelo ataque poderoso. Enquanto o barão observa, ele se posiciona na entrada do acampamento. Os guardas não reagiram à morte do parceiro. Naquele momento, ele parece finalmente entender o que está acontecendo ali. Analisando o corpo, ele nota o rosto magro e o corpo esguio dos soldados. Ele diz que os soldados parecem estar famintos há dias. Olhando ao redor, ele percebe que o acampamento está muito quieto. Ele continua observando, conectando os pontos da estranha situação. O barão apenas o encara esperando uma explicação. Com um olhar sério, ele se vira e se prepara para seguir em frente. Chamando o barão, ele diz que é hora de entrar no acampamento. Entrando no acampamento, eles caminham silenciosamente pela escuridão entre as tendas. Logo à frente, um grande grupo de soldados se vira para eles. Surpreso, o barão questiona como os soldados podem estar acordados agora. Olhando de perto, o rosto de um soldado parece muito abatido e cansado. Então, outro soldado lentamente volta o olhar para os dois intrusos. De repente, vários soldados começam a cercá-los com suas espadas. Ele diz ao barão para ficar e matar o máximo que puder enquanto ele investiga. Confuso, o barão pergunta o que ele planeja procurar no acampamento. Sem hesitar, ele responde que está obviamente procurando pelo Visconde Adrien. Ele explica que a maldição do demônio deve ser mais forte no comandante, dizendo para ele lutar com todas as suas encoraja para a batalha que se aproxima. Ele então pergunta se eles são os responsáveis por arruinar o tesouro dele. Ele arremessa duas adagas ao mesmo tempo. As adagas atingem dois soldados. Sacando suas armas, ele se prepara para a batalha que se aproxima. Com golpes giratórios, ele atinge vários inimigos de uma vez. Percebendo a situação, ele diz que eles são apenas fantoches sem vontade própria. Enquanto isso, o barão apenas observa a batalha sem dizer uma palavra. Com um golpe preciso, ele atinge um dos soldados no pescoço. O ataque rompe a defesa do inimigo, deixando-o incapaz de reagir. Sem chance de se defender, o soldado é derrotado pelo golpe. Vendo isso, outro soldado avança, gritando desesperadamente para atacar. Com um único golpe, ele consegue derrotar o outro soldado que vem em sua direção. Ele percebe que quanto mais fundo ele vai, mais fortes os soldados ficam. Segurando sua arma, ele percebe o que isso significa para seu objetivo. Com isso em mente, ele caminha em direção à tenda principal do acampamento. Chegando à entrada, ele abre a aba para entrar na grande tenda. Lá dentro, ele finalmente encontra o Visconde Adrien sentado em seu trono. Na sala, os soldados apenas observam, parecendo estar sob algum tipo de controle. Sentado em seu trono, o Visconde observa com uma presença imponente. De repente, os soldados de guarda começam a cair no chão. Outro soldado cai no chão completamente esgotado de forças para lutar. Seu rosto se transformando, os olhos do Visconde adquirem um brilho sinistro. Com uma voz ameaçadora, ele o chama de cão selvagem das terras ermas. Vendo a transformação, ele apenas dá um leve sorriso. Achando tudo interessante, ele comenta que só enfrentou poucos como ele antes. Identificando o inimigo, ele percebe que é uma variante possuída muito rara. Perguntando por que ele está sorrindo, o Visconde o encara. Ele então o avisa para deixar o barão e sua presa em paz. Comparando o lugar a um pomar, ele diz que a colheita está pronta. Dando um passo à frente, ele se prepara para a luta que se aproxima. Punho, ele simplesmente diz que o Visconde fala demais. Vendo a recusa, o Visconde diz que ele parece determinado a morrer ali. Nesse exato momento, uma energia sinistra irrompe atrás do Visconde em seu trono. Surpreso com a visão, ele encara a demonstração de poder do inimigo. Dizendo para ele se despedir, o Visconde declara que será o novo mestre de seu corpo. Gritando com fúria, ele lança seu ataque para tentar possuí-lo. O homem apenas fica parado, recebendo todo o impacto do golpe sem vacilar. Olhos arregalados, ele sente a força do poder que o atingiu. O Visconde explica que usará qualquer abertura para dominar seu corpo, mas ele percebe que algo está errado e fica incerto sobre o resultado. A imagem aparece em seu lugar, resistindo ao ataque. Sentindo o ataque falhar, o Visconde de repente grita, completamente aterrorizado com a situação.
Gritando de dor, ele diz que não pode ser, que não faz sentido algum. Furioso, ele se pergunta por que não consegue possuí-lo com seu poder. Pedindo desculpas pela situação, o homem apenas dá um leve sorriso ao resultado. Ele então revela que este corpo já está em sua capacidade máxima. Apontando sua arma, ele se aproxima do Visconde que ainda está sentado em seu trono. O Visconde então revela que só falhou em possuir demônios muito mais fortes. Ele diz que por um momento pensou que ele fosse um demônio disfarçado. Os dentes, ele lamenta que vai perder para um mero humano. Avisando para não se gabar, seu corpo começa a se transformar novamente. Continuando a transformação, seu corpo cresce e se torna cada vez mais deformado. Gritando furiosamente, ele avisa que o esmagará em nada enquanto agarra sua arma. Com um olhar focado, ele se prepara para o ataque. Carregando para frente com sua arma, a criatura ele consegue bloquear o golpe com seu machado. Mesmo bloqueando, ele é arrastado pela força do golpe e percebe que seu machado foi destruído. Então, ele estala a língua, impaciente com o inimigo. Então a criatura grita e levanta sua arma para outro golpe. Saltando para trás, ele recua para se esquivar do ataque da criatura. Com imensa força, o golpe da criatura esmaga o chão. Tendo errado o golpe, a criatura se vira procurando seu oponente. Longe do inimigo, ele observa a criatura esperando seu próximo movimento. Vendo recuar, a criatura o chama de patético cão selvagem. Sua arma agora parece pequena demais para um confronto tão direto. Contra essa arma, uma luta de frente seria impossível de vencer. Olhando para a criatura, ele pensa em uma nova estratégia de ataque. Olhando em direção ao acampamento, ele avista o Castelo Molten à distância. A criatura então pergunta se ele está tentando encontrar um lugar para fugir. De repente, começam a cercá-lo de todos os lados. Ela avisa que mesmo que ele derrote alguns, ainda tem mais 300 corpos para usar. Naquele momento, um soldado corre em sua direção para atacar. Outro soldado também avança, tentando acertá-lo com sua arma. Ele simplesmente se esquiva dos ataques. Com o caminho livre, ele usa sua arma para um contra-ataque poderoso. Com um golpe preciso, ele atinge a cabeça do soldado que o atacou. Em um movimento giratório, ele consegue afastar os outros soldados, então a criatura avança e tenta atacar com sua arma. Ele mal consegue pressão do golpe enquanto ele passa. Saltando para trás, ele escapa por pouco do ataque da criatura, avisando que não há para onde correr. A criatura o encara furiosamente. Com um salto, ele se esquiva de outro golpe da poderosa criatura. Correndo pelo campo de batalha, ele continua a evadir os ataques do inimigo. Dizendo que ele é bom em fugir, a criatura o chama de rato. Ele então olha para o castelo logo atrás dele. Para o castelo, a criatura o chama de inútil. Subindo as escadas do castelo com dificuldade, um soldado aparece na muralha. Ele diz que um corpo humano nunca pode enfrentar um demônio de frente. A criatura avisa que ele deveria ter trazido os cães de Helga para matá-lo. Concordando com a criatura, ele admite que seria difícil esmagar o fantoche. Rindo da confissão, a criatura o chama de tolo por finalmente perceber. Ele então pergunta sobre o corpo real do demônio que o controla. Pego de surpresa, a criatura não entende sua pergunta. Gritando, o mercador aparece na muralha para dar um sinal. Ele diz que até um vendedor ambulante poderia lidar com seu corpo real. Com um olhar furioso, a criatura reage, completamente chocado com a revelação. Gritando que é impossível, a criatura se vira em direção ao castelo. No porão, o corpo do demônio é visto com uma espada cravada nele. Enfurecida, a criatura grita e o chama de desgraçados. Vendo, ele apenas dá um leve sorriso vitorioso. Voltando à conversa, ele revela que o barão está escondendo um demônio no porão. Seu companheiro disse que estava convencido de que havia um tesouro escondido lá embaixo. Negaria o pedido por um motivo muito sério. Chegando à porta, seu companheiro aponta que deve ser o porão. Então ele percebe que a passagem está trancada com um cadeado gigante, dizendo que não mais. Ele se prepara para arrombar a fechadura à força. Com um puxão, o cadeado e as correntes se quebram facilmente. Relembrando as instruções, ele havia dito ao vendedor para esfaquear o corpo do demônio. Assustado, seu companheiro questiona a missão, dizendo que é muito perigoso para ele. Ele então assegura que será fácil, pois seu corpo verdadeiro é muito fraco. Enquanto isso, uma poça de sangue começa a se formar no chão do porão. Lá dentro, o corpo do demônio é atingido em cheio pela adaga. Tentando se conectar, o poder da criatura não consegue mais alcançar seu corpo. A criatura então percebe que sua vontade não está alcançando seu corpo verdadeiro. Gritando de dor, a criatura sente que seu corpo verdadeiro foi atacado. Gritando com ódio, a criatura os chama de desgraçados por sua interferência. Com um sorriso no rosto, ele parabeniza o vendedor por um trabalho bem feito. A criatura então grita que o matará e lhe dará a morte mais agonizante. Furiosa, a criatura ameaça arrancar todos os seus músculos. De cima, os guardas se perguntam que tipo de monstro é aquele. Ele então percebe que precisa destruir o corpo hospedeiro para derrotá-lo completamente. Com toda a sua força, a criatura avança para atacar. Mal se esquivando, ele consegue escapar do golpe que atinge o chão. Com sua arma, ele gira e tenta acertar a criatura. Seu ataque atinge o braço dela, mas a arma se estilhaça no impacto. Rindo da situação, a criatura pergunta se ele achou que aquilo teria algum efeito. Avançando, ele corta o braço da criatura com um único golpe preciso. Após o golpe, ele se reposiciona para continuar a batalha. Segurando o membro decepado, ele encara a criatura. Cheia de raiva, a criatura avisa que ele não viverá para ver sua vingança.
Com toda sua força, ele grita chamando seu companheiro. Confusa com o grito, a criatura se vira e olha em direção ao castelo. De cima, seu companheiro responde ao chamado com um grito próprio. Gritando, ele anuncia que o item solicitado finalmente foi entregue. Com um arremesso, ele lança a arma em direção ao campo de batalha. O machado voa, girando pelo ar em alta velocidade em sua direção. Preocupado, o mercador lamenta não ter jogado com mais força. Dizendo para ele não se preocupar, ele diz que a arma provará seu valor. A arma então começa a brilhar e voa ainda mais rápido pelo ar. Nesse exato momento, o machado muda sua trajetória e voa em sua direção. Ele então estende a mão e consegue pegar o machado no ar. Segurando a arma, ele se prepara para a batalha final contra a criatura. Chocado, seu companheiro diz que o machado acelerou sozinho no ar. Vendo a arma, a criatura parece reconhecer o que está acontecendo. Com um comentário sobre o barão, ele prepara a nova arma. Ele então diz que é uma pena deixar uma obra-prima como essa para trás. A criatura pergunta se ele vê a Molten por aquela arma. Batendo a arma no chão, ele se prepara para a batalha que se aproxima. Dizendo à criatura que ela fala demais, ele a encara seriamente. Com um grito, ele se prepara para desferir um golpe com a arma. Avançando, ele diz que vai calar a boca da criatura de vez. Gritando, a criatura diz que não se importa se é uma arma anã. Com um balanço, ela avisa que vai esmigalhar a arma em pedaços. As duas armas então se chocam, criando uma onda de choque massiva. O golpe do machado estilhaça a arma da criatura em pedaços. Chocada, a criatura não acredita que sua arma de aço foi quebrada. O golpe do machado continua e atinge a cabeça da criatura com força total. Comemorando, ele diz que finalmente tem uma arma de alta qualidade. De cima, seu companheiro puxa uma corda preparando-se para escapar. Olhando para o corpo da criatura, ele observa as consequências da batalha. O corpo do inimigo então começa a se dissolver em uma energia escura. Ele explica que para derrotá-la, o hospedeiro da possessão deve ser morto. Percebendo o que resta a ser feito, ele se prepara para o confronto. De repente, o barão aparece ao seu lado, preparando um ataque surpresa. Assustado, seu companheiro grita, alertando sobre o ataque iminente. Com um passo, o barão avança e tenta atacar com sua espada. Virando-se, ele consegue aparar o golpe do barão com sua própria arma. Ele então encara o barão, que abre um sorriso sinistro. Parado no portão do castelo, ele chama o barão pelo título. Envolto em uma energia escura, o barão fica de costas para ele. Perguntando se ele achou que tinha acabado, o barão o chama de cachorro. Com um olhar sério, ele encara o barão, agora possuído pelo inimigo. O barão encara perguntando se ele achou que tinha acabado. Com um olhar sinistro, o barão chama de cão selvagem novamente. Ele percebe que o inimigo já plantou sua malícia dentro do barão. O demônio explica que o barão verá sua terra ser destruída e seu povo massacrado. Ele diz que estava a apenas um passo de provar o doce fruto da vingança. Ele então entende que o demônio precisava que o barão sobrevivesse. O demônio então pergunta se ele tem coragem de derrubar o barão ali mesmo. Ele está enganado, diz ele, olhando para o barão com uma expressão séria. Ele então revela que só trouxe o barão junto para poder lidar com ele pessoalmente. O demônio avisa que se ele matar o barão, será caçado pelos soldados. Ele pergunta se o mesmo não aconteceria se ele deixasse o barão viver. Com um olhar sério, ele avisa que vai matar todos eles. O demônio diz que sabe que ele não está blefando. Com um sorriso, o demônio diz que o barão deve morrer por suas mãos. Ele explica que assim, pode saborear a agonia do barão. Gritando, ele declara que o barão verá os soldados de Molten morrerem. Olhando para o barão, ele observa em silêncio por um momento. Ele observa a cena, com um olhar de surpresa no rosto. Com a mão no rosto, o barão parece estar lutando contra a possessão. Apertando a espada, o barão continua a resistir ao controle do demônio. Com grande dificuldade, ele tenta levantar sua arma para atacar. Com um grito, o barão grita que o demônio não tocará em Molten. Furioso, o demônio se pergunta como o barão conseguiu resistir ao seu controle. Confuso, ele apenas observa a luta interna que está acontecendo. Gritando com ele. Nesse exato momento, a espada do barão se estilhaça em pedaços. Com a espada quebrada, o barão usa o caco restante para se atacar. Com um golpe, ele crava a lâmina quebrada em seu próprio peito. O barão desaba no chão em uma poça de sangue. De cima, os guardas observam, chocados, sem entender o que aconteceu. Um dos guardas grita perguntando por que seu senhor faria tal coisa. Caindo de joelhos, o barão aperta a ferida em seu peito. O demônio se pergunta como ele conseguiu se apunhalar mesmo estando ofega por ar. O barão olha para o chão com um olhar sereno. Apertando seu machado, ele simplesmente observa a cena em completo silêncio. O vendedor pergunta se seu senhor finalmente morreu. Com um olhar sério, ele responde que o barão ainda não está morto. Ele diz que o barão é forte por conseguir perfurar sua própria armadura. O barão se esforça para explicar que teria sido impossível sem o poder do demônio. Mesmo no final, ele parece estar lutando para expressar suas últimas palavras. Ele olha para o barão, apenas ouvindo o que ele tem a dizer. Com dificuldade, o barão tenta puxar a lâmina de seu peito. Colocando uma mão sobre a dele, ele o impede de remover a lâmina. Seu corpo de repente se sentindo mais leve. O barão parece confuso. Ele então percebe que o efeito da espada está atrasando a morte do barão. Ele diz que o barão não desistiu e escolheu a destruição mútua no final. Com um leve sorriso, o barão diz que se sente honrado em tê-lo como companheiro. Ele diz que suas últimas palavras são apenas arrependimentos sobre o passado. Com um olhar triste, ele diz que deveria ter destruído os demônios mais cedo. Ele se lembra do passado.
Quando o demônio perguntou se ele queria desenvolver Malten, ele explica que o demônio sussurrou essas palavras para ele nas profundezas do subsolo. Após pensar um pouco, ele aceitou o acordo sem saber que era uma armadilha. Com o tempo, ele diz que passou a amar Malten e seu povo. Ele revela que seu amor por Malten o encheu de culpa e ansiedade. Cerrando o punho, ele diz que viveu em constante pavor do demônio. Com uma respiração dolorosa, ele lamenta que este dia finalmente tenha chegado. Ele então percebe que o demônio queria a dor e o desespero do barão. Ele ofega que teve que pedir poder emprestado. Ele então pergunta se não foi sua própria vontade que expulsou o demônio. Concordando, o barão diz que acabou com isso com sua própria força. Com um olhar triste, ele concorda com as palavras do nobre barão. Com seu último suspiro, ele pede para que ele transmita suas palavras a Delpina. Pina. Ele se desculpa por não conseguir proteger sua tulipa no final. Ele pede para que ele diga que sente muito, olhando para ele uma última vez. Com um último morre. Ele observa a cena em silêncio, refletindo sobre a morte do barão. Com o toque dos sinos, o castelo de Molten se prepara para o funeral. O corpo do barão é carregado em um caixão por seus guardas. Com uma expressão serena, o barão é lamentado por todo o seu povo. Uma mulher em luto observa a cerimônia com um olhar triste. Os soldados do castelo se reúnem para se despedir de seu senhor. Por toda a cidade, bandeiras pretas são hasteadas como sinal de luto. Os cidadãos de Molten se reúnem para rezar por seu falecido barão. Enquanto isso, ele e seu companheiro observam tudo de uma varanda. Com os braços cruzados, ele observa silenciosamente o funeral à distância. Os soldados do barão encaram o corpo da criatura derrotada no chão. Um dos guardas observa a cena, tentando entender tudo o que aconteceu. Um soldado diz que apenas a carne e o corpo do monstro restaram. O soldado pergunta o que exatamente aconteceu no campo de batalha. Ele diz que foi um milagre os soldados inimigos terem se movido. Um soldado então questiona se tudo aquilo foi realmente obra de um demônio. Um soldado diz que o único que sabe a verdade está guardando o segredo. Com um olhar desconfiado, ele encara o homem à sua frente. Gritando. Os guardas exigem que ele diga a verdade sobre o que aconteceu. Dando um passo, ele se vira e se prepara para deixar o castelo. Ele diz que o barão lutou contra o inimigo até seu último suspiro. Ouvindo suas palavras, os guardas apenas o encaram em completo silêncio. Carregando seu companheiro, ele grita e ordena que abram os portões. Ele diz que o barão merece descansar no abraço de seu tesouro. Com os olhos fechados, o capitão parece refletir sobre as palavras ditas. Um guarda se lembra que o barão amava Malten mais do que tudo. Olhando para o castelo, ele diz que protegerão Malten a partir de agora. O capitão então se lembra do tesouro mais precioso que o barão mencionou. Fechando os olhos, o soldado parece finalmente entender as últimas palavras. O capitão ordena que limpem a área para a despedida do senhor. Lá fora, ele e seu grupo observam a baronesa à distância. Agradecendo ao mercenário, a baronesa diz que estão em dívida com ele. Em nome de seu marido, ela o agradece do fundo do coração, dizendo que não é necessário, ele é tão séria no rosto. Ele então diz que já recebeu o pagamento do barão com a arma. Com um olhar triste, a baronesa apenas o encara em silêncio. Ela diz que também preparou moedas de ouro e comida para ele. Recusando a oferta, ele diz a ela que pode ficar com suprimentos. Ele então revela que há um esconderijo de bandidos com mais comida. Pedindo a ela para distribuir para o povo, ele a informa que já cuidou dos bandidos, dizendo que eles nunca esquecerão. Ela diz que ele os colocou ainda mais em dívida com ele. Ela declara que seus benfeitores e inimigos agora também são de Molten. Com um sorriso, ela diz que o receberão com o máximo respeito. Dizendo que não pode prometer nada, ele se vira para deixar o castelo. Dando um passo, ele se prepara para deixar o castelo de Molten. Virando-se, ele pergunta se o nome dela é Delpina, apenas para confirmar. Surpresa, a baronesa pergunta como ele sabe o nome dela. Ele então revela que o barão deixou uma mensagem para ela. Ele diz que o barão não pôde proteger as tulipas e que ele se desculpa. Lembrou-se do passado, o barão é mostrado cuidando de um jardim de tulipas. Com uma lágrima nos olhos, a baronesa se comove com a última mensagem de seu marido. Ele diz que o barão teve uma morte honrosa como senhor de Molten. Dizendo a ela para ter orgulho, ele se vira e sai do castelo. Deixando Molten, Kadin e o vendedor caminham pela floresta. Gritando, Kadin diz a ele para ficar quieto sobre o demônio. Com um olhar sério, ele mais uma vez diz ao seu companheiro para parar. Ele então pergunta se seu companheiro trouxe o que ele pediu. Ele explica que o sangue de demônio concede imunidade a ataques mentais. Mas ele diz útil contra a penalidade de insanidade. Abrindo a garrafa, ele diz que procurará uma solução para a insanidade. Com o machado, ele diz que sua dependência de sangue de demônio diminuirá. Ele diz que nunca viu uma arma desse calibre em seu primeiro jogo. Se a arma foi feita no Reino Anão, deve ser de grau único. Ele então se pergunta por que um tesouro como esse estava escondido ali. Gritando, o companheiro disse que havia um símbolo branco no baú. Notando a nova pista, ele diz que não pode voltar para Molten agora. Ele diz que deixou um rastro de sangue e logo será encontrado. Ele revela que o verdadeiro patente. Lembrou-se do passado, o santo arcebispo aparece em uma montanha de corpos. Com um sorriso, ele parece se lembrar da batalha com certa amargura. Ele amargamente se lembra daqueles que o caçaram no passado. Em outro lugar, um cavaleiro de cabelos longos olha para suas costas. Reclamando do atraso, Elia pergunta quanto tempo mais ele a fará esperar. Pedindo desculpas, o cavaleiro a chama de Dama Hélia e se curva a ela. Com um olhar de desprezo, ela apenas o observa em silêncio por um momento. Ela então o informa que estão quase na cidade de Molden. O vendedor o avisa que não podem ir por ali. Ele diz que se continuarem vão dar de cara com o posto de guarda.
Apontando para o lado, ele sugere que pegue uma trilha alternativa. Radin diz que acelerou sem perceber, perdido em suas memórias. Concordando com o plano, ele e seu companheiro mudam de direção. Lembrou-se de tudo, o vendedor apenas o encara em silêncio. Com um grito, ele chama seu companheiro para quebrar o silêncio. Assustado, ele se vira e encara o homem com um olhar de medo. Gaguejando, ele diz que não é nada e se afasta. Com um olhar sério, Cadin apenas o encara sem dizer uma palavra. Abrindo caminho, ele usa seu machado para cortar os galhos na trilha. Com um olhar triste, o vendedor apenas continua andando. Em alta velocidade, um cavaleiro galopa em direção à cidade de Malden. Os cascos do cavalo batem no chão, levantando poeira na estrada. Com um grito, a cavaleira tenta acalmar seu cavalo ao chegarem. Com um olhar sereno, ela se prepara para continuar sua jornada. Cavalgando ao lado dela, o cavaleiro Eden parece exausto. Com seu cavalo cansado, o cavaleiro não consegue manter o ritmo. Reclamando, ela diz que não estão progredindo e manda ele acelerar. Ele responde que é impossível para um cavalo comum correr mais rápido. Sua montaria é um corcel divino capaz de correr por dias. Ele então pergunta se eles vão parar em Malden para procurar informações. Ela diz que a família imperial recomendou que não interferisse naquele território. Com um olhar sério, ela o lembra de seu dever como cavaleiro. Irritado, ele diz que o dever de um cavaleiro é proteger os inocentes. Dizendo que isso não vai funcionar, ela parece mudar de ideia. Ela diz que caçará o demônio sozinha e manda ele segui-la. Gritando, ela esporeia seu cavalo e parte na frente do cavaleiro. Com seu cavalo radiante, ela desaparece pela estrada em um instante. Irritado, o cavaleiro a chama de louca e lamenta ter que segui-la. Respirando fundo, ele parece estar tentando se acalmar após a discussão, pedindo-se desculpa por usar palavras profanas sem querer. Ele então se pergunta por que é tão injusto com ele no final. Dizendo que é tudo vontade de Elga, ele tenta aceitar. Desmontando o cavalo, ele se prepara para investigar se Deus é mais profunda que o abismo. De repente, parecendo ter encontrado algo na estrada. Abaixando-se no chão, ele diz que essas são as pegadas do demônio. Ele percebe que a direção da trilha mudou repentinamente ali. Entrando na trilha, ele e seu cavalo seguem as pegadas pela floresta. Ele então nota que há galhos e cipós espalhados pelo caminho. Os galhos foram cortados de forma limpa, indicando uma passagem recente. Com um olhar sério, ele parece ter um plano em mente. Amarrando seu cavalo, ele se prepara para seguir a trilha a pé. Sacando a espada, ele se prepara para o que pode encontrar à frente. Com a espada em punho, ele avança pela trilha na floresta escura. Ele segue determinado a encontrar o que procura. Respirando fundo, ele está cansado de andar pela floresta densa. Ele diz que a floresta está ficando mais densa e parece não ter fim. Irritado, ele se pergunta como o demônio sabia dessa trilha secreta. De repente, ele ouve uma voz e se vira assustado. Ele diz que os dois caminhos se encontrarão para que possam ir. Ele se prepara para continuar, mas para ouvir alguém à sua frente. Surpreso, o cavaleiro percebe que finalmente encontrou quem procurava. Ele diz que o homem se parece exatamente como a relíquia sagrada mostrou. Ele percebe que o homem é quem quebrou a relíquia sagrada. Sacando a espada, ele se pergunta se pode subjugá-lo sozinho. Ele diz que fez sua parte ao encontrar o demônio que estava procurando. Com um sorriso, ele diz que o jogo de esconde-esconde acabou. De repente, um galho atinge seu ombro. Ouvindo o som, ele se vira para ver o que foi. Ele se pergunta se o homem ouviu o som do galho quebrando. Com seu machado, ele avança para atacar o cavaleiro com toda a sua força. Virando-se, o cavaleiro se prepara para o golpe que se aproxima. O machado voa em alta velocidade em direção ao cavaleiro na trilha. O machado atinge o escudo em cheio, criando um impacto massivo. A força do golpe arrasta o cavaleiro para trás na trilha. Chocado, ele não acredita que sua arma abençoada foi danificada. De repente, ele percebe que seu inimigo não está mais à sua frente. Saltando, Cadin aparece acima do cavaleiro para atacar. Com um olhar furioso, ele o chama de bastardo e avança para o ataque. Correndo pela floresta, Cadin finalmente encontra o cavaleiro que procurava. Com sua arma em punho, ele avança para desferir um golpe poderoso, mas o cavaleiro consegue bloquear o ataque com sua lâmina bem à sua frente. Ele então grita que vai mirar direto na fenda do seu elmo. Depois de recuar, ele prepara seu corpo para outro ataque preciso. Ele então desfere um golpe com força total no escudo do oponente. Arremessado para trás, o cavaleiro cai no chão com o escudo à sua frente. Ele reclama que a proteção se foi, tornando o escudo muito mais pesado. Vendo seu rival no chão, ele se prepara para o golpe final. O cavaleiro rapidamente larga o escudo, livrando-se do peso. Sem perder tempo, ele continua com seu próximo ataque. Esquivando-se por pouco, o cavaleiro escapa do ataque e atinge o chão. Ele se pergunta que tipo de força monstruosa é essa e que tipo de arma é essa. Olhando para o escudo descartado, ele observa que seu oponente teve sorte. Ele então pergunta se o cavaleiro seguiu até aqui de propósito. Em silêncio, o cavaleiro apenas o encara intensamente sem dizer uma palavra. Comentando que o cavaleiro está sozinho, ele apoia sua arma no chão. Ele então diz que não será difícil silenciá-lo para sempre. Surpreso com a ameaça, o cavaleiro entra em alerta total. Dando um passo para trás, ele se prepara para o combate iminente. Então o cavaleiro saca sua espada e se prepara para lutar. Vendo a arma de seu oponente, ele o olha com surpresa. Levantando sua espada, ele reza por força para enfrentar este demônio perverso. Sem hesitação, ele arremessa sua arma giratória em direção ao seu oponente. Mas o cavaleiro se esquiva do golpe. Ele então grita para o vendedor dizendo para pegar sua arma. Ele reclama que não recebeu a bênção porque foi interrompido.
Aproveitando a oportunidade, ele avança em direção ao cavaleiro. Chegando perto, ele se prepara para desferir o golpe final. Dizendo que já está aqui, o cavaleiro encara a lâmina perto de seu elmo. Ele então ataca e o cavaleiro defende, criando um impacto poderoso entre eles. Percebendo a força, ele diz que teria sido nocauteado se o golpe tivesse acertado. Sem dar trégua, ele avança desferindo outro golpe em sequência, tentando recuperar a compostura. O cavaleiro quase é atingido. Nesse momento, seu golpe é bloqueado pela armadura do oponente. Ele pensa que sua postura foi quebrada e que seu oponente é muito experiente. Com grande intensidade, ele se prepara para o próximo ataque. A cada bloqueio, ele diz que seus pulsos parecem que vão quebrar. Ele até comenta que parece estar lutando contra um monstro disfarçado de humano. Então as duas lâminas se chocam novamente com força impressionante. Aparando o golpe, ele consegue desviar a lâmina com a própria mão. Imediatamente depois, ele agarra o pulso do cavaleiro com muita força. Com um olhar sério, ele o encara, neutralizando seu inimigo. Desferindo um golpe, ele perfura o lado da armadura de seu oponente. Com a lâmina em punho, ele a torce para finalizar o ataque. A arma perfura a proteção, causando um ferimento grave em seu rival. Sentindo o ferimento, o cavaleiro solta um grito de dor por baixo do elmo. Retirando o ombro. Com um impacto, a espada do cavaleiro cai no chão perto de seus pés. Agarrando o ferimento, o cavaleiro respira com grande dificuldade após o ataque. Ele diz que o cavaleiro é pior que o garoto com a lança. O cavaleiro então diz que não pode mais lutar com o braço ferido. Nesse caso, ele pega a espada que estava no chão. Jogando a arma, ele arremessa em direção ao seu oponente. Esquivando-se por pouco, ele observa a espada voar bem ao seu lado, perguntando se o cavaleiro conseguiu escapar. Então Kadin pega seu machado novamente. De frente para seu oponente, ele fica em silêncio com o vendedor atrás dele. Fugindo pela floresta, o cavaleiro corre o mais rápido que pode. Parando, para recuperar o fôlego, ele luta para tirar o elmo. Ele então joga o elmo para longe para aliviar sua carga. Deixando as peças para trás, ele continua a se livrar de sua armadura. Ele diz que precisa chegar ao cavalo para avisar o cavaleiro sagrado. Atingido por trás, ele recebe um golpe pesado e inesperado. O impacto do ataque o arremessa contra as árvores. Agora, sentado no chão, ele encara a arma caída à sua frente. Pegando sua arma, ele o avisa que é melhor responder às suas perguntas. Ele então pergunta se outros cavaleiros sagrados vieram com ele. O cavaleiro responde que não tem nada a dizer e manda ele matá-lo. Com um olhar sério, ele levanta sua arma para o golpe final. Em um segundo de hesitação, ele abaixa sua arma com força total. Recebendo o golpe, o cavaleiro sente o impacto direto do ataque. Perguntando por que deveria matá-lo, ele continua segurando o cavaleiro. Com um olhar sério, ele diz que mantê-lo vivo será muito mais doloroso. Logo em seguida, ele balança sua arma novamente com grande força. Imobilizando o cavaleiro, ele pergunta mais uma vez se há outros com ele. O mercador comenta que eles estão sendo rastreados, achando que a situação é um exagero. Mesmo ferido, o cavaleiro permanece em silêncio, sem responder à pergunta. Com grande esforço, ele morde a própria língua com força. Percebendo a ação, ele olha para o cavaleiro com alguma surpresa. Com este ato, um pedaço da língua do cavaleiro cai no chão. Assustado, o mercador grita que o cavaleiro mordeu a própria língua. Incapaz de falar, o cavaleiro apenas o encara com o rosto ferido. Ele em ti esquece uma resistência inútil por parte do cavaleiro. Agarrando seu rosto, ele explica que o interrogatório será feito com piscadas. Levantando sua arma, ele ameaça atingir seu ombro se não houver resposta. Para finalizar, ele diz ao cavaleiro para pensar bem se quer que a dor acabe. Ele começa a interrogar o cavaleiro perguntando sobre outros cavaleiros sagrados. Continuando as perguntas, ele quer saber se o arcebispo também é envolvido. Sem obter mais respostas, ele desfere um golpe final e decisivo. Com sua arma, ele acaba com o cavaleiro de uma vez por todas. O cavaleiro então fecha os olhos, finalmente encontrando seu fim. Ele observa o corpo, notando a expressão no rosto de seu oponente. Depois de sacar a arma, ele diz que obteve informações importantes disso. Olhando para o cavaleiro derrotado, ele avisa que não há mais tempo a perder. Ele então se vira e puxa o mercador, que está aterrorizado. O mercador pergunta por que eles estão com tanta pressa de repente. Ele também questiona se o que fizeram com o cavaleiro não foi exagero. Parando sua caminhada, ele fica em silêncio por um breve momento. Ele então diz que o cavaleiro não os estava seguindo por algum pecado grave. Virando-se, ele pergunta se o mercador já teve a língua arrancada. Sem palavras, o mercador só consegue perguntar o que ele quer dizer. Ele pergunta se o mercador já foi queimado vivo ou deixado para morrer no chão. Chocado com as perguntas, o homem apenas ouve sem dizer uma palavra. Voltando ao passado, ele conta ter encontrado um cavaleiro sagrado com seus companheiros. Então ele revela que um cavaleiro sagrado os está rastreando agora. Depois de ouvir a história, o mercador fica em silêncio e abaixa a cabeça. Fixando o olhar no mercador, ele diz ao homem para ouvir com atenção. Ele então avisa que, dada a sua natureza, não tolerará nenhuma interferência por misericórdia. Neste mundo cheio de maldade, ele afirma que não hesitará em atingir seu objetivo. Com um olhar sério, ele termina dizendo que sempre foi e sempre será assim. Com as pernas tremendo, o mercador gagueja ao tentar fazer uma pergunta. Preocupado com seu destino, ele pergunta se ele poderia acabar assim a qualquer momento. Ele continua, perguntando se será descartado se tornar inútil. Desesperado, ele implora por uma resposta, querendo saber o que precisa fazer.
Em seguida, ele pergunta como pode ser respeitado o suficiente para receber seu sangue. Olhando para o mercador, Cadinho o observa atentamente sem dizer uma palavra. Aproximando-se do mercador, ele o avisa que se não quiser morrer, terá que provar o valor de sua vida. Vendo-se afastar, o mercador fica parado processando as palavras que acabou de ouvir. Com um olhar pensativo, o mercador então abaixa a cabeça em silêncio. Cadinho então continua andando pela floresta, se afastando cada vez mais. Enquanto isso, a noite cai lentamente sobre a floresta. A cena muda e Elia aparece no meio da floresta. Olhando ao redor, ela encontra o cavalo de seu subordinado amarrado a uma árvore. Parada no meio do caminho, ela observa cuidadosamente seus arredores. Com um olhar sério, ela continua a escanear cuidadosamente a área. Então ela aperta firmemente o punho de sua espada, pronta para o combate. Depois de segurar sua espada, ela se prepara para qualquer ameaça que possa aparecer.